Ticaracast. Ei, põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá. Ah, beleza. Como é gostoso o Como é que é, Bola? Ainda não tá conseguindo fazer a marca registrada. Não. Começando a sexta-feira, a melhor da semana, né, Boleta? Melhores momentos só pra vocês, exclusivamente pra vocês aí. Olha só, tem Professor Rock Gustavo Cerbasi. e tem a Yasmin e a Cris Paiva do Vênus Podcast. Tá show de bola. Vamos lá. Roda aí. Roda, meu filho. Os Estados Unidos virou os Estados Unidos de fato depois da Segunda Guerra Mundial. Claro. Onde Boeing, todo mundo se uniu, né? Em torno daquela... A própria bomba atômica. E os Estados Unidos explodiu, no bom sentido, como sim. economia e como cultura. Virou o Império Americano, vamos dizer assim. Isso, porque foi o único grande país organizado que saiu da Segunda Guerra sem estar destruído. É. Mas era um país organizado e estruturado, porque o Brasil também não foi destruído. Por que a gente não virou os Estados Unidos? Também não foi destruído, é verdade. Então, não é só não ser destruído e sair bem da guerra. Ah, mas o Brasil não foi nada na guerra. Teve naquele lance da Itália lá. Não, então isso que eu tô O falando. Brasil não estava no confronto assim. Mas Mas os tipo, Estados Unidos diretamente também não estavam no Mas não é por causa do Atlântico Sul? O confronto foi na Europa. O Atlântico Sul prejudica muito o Brasil, né? geopoliticamente tem um monte de explicações, as pessoas nem gostam dessas explicações quando eu dou, que são as explicações geográficas, parte do Uma problema. merda a nossa posição no mundo. Parte do problema O GPS mente falando. Norte e Sul. localização. Uma É. merda. O Brasil é um país, é uma ilha, tipo a Austrália, vamos dizer assim. Distante, isolado, fora das grandes rotas de comércio. Aí tem a questão climática, que as pessoas não gostam disso, porque elas acham que é determinista, e eu não estou falando nada determinista, só estou dizendo que até hoje nós temos obstáculos para países que são tropicais. Não existe nenhum país tropical desenvolvido. Não significa que não existirá. Perfeito. Mas não existe até hoje. Não existe por quê? Porque tem um obstáculo aí. Para esse obstáculo ser superado, você precisa dar atenção a esse fator. E as pessoas não gostam de dar atenção a esse fator. O que é curioso é que normalmente as pessoas que repudiam tanto esse argumento são aqueles que mais dão importância e atenção para argumentos que dizem que o que explica o mundo é o ambiente e não o indivíduo. A esquerda normalmente tem o seguinte argumento. Quando você fala de problemas sociais, criminalidade, a culpa é de quem? Do cara que é um criminoso ou da sociedade que fez ele um criminoso? A sociedade que fez ele um criminoso. Isso. A sociedade, ela é o quê? Ela é o ambiente. Perfeito. Ela é o local. Sim. Se você nascesse no bairro que tem oportunidade, você não seria um criminoso. Esse é o argumento Como você nasceu da no que esquerda. não tem Como você nasceu oportunidade. naquele lugar, aquele ambiente problemático te formou. Não existe agência, não existe autonomia, não existe você superar o ambiente. O ambiente manda em você. Esse é o argumento normal deles. Mas não são todos desse ambiente que são problemáticos. Isso, esse é o contra-argumento ao fator ambiental. Uhum. Mas eu tô dizendo só como eles pensam. Entendi, perfeito. E aí quando você vira e fala assim, Perfeito. não existem países desenvolvidos tropicais. Quem são os caras que ficam revoltados com esse argumento? Os mesmos caras que estão falando que o que causa o crime é o ambiente. Por um acaso, normalmente, quem são as pessoas mais preocupadas com o meio ambiente? Meio ambiente, natureza. As pessoas mais à esquerda. Dizem que destruição da natureza vai destruir a vida humana. Então, olha que contradição. Como que você pode dar tanta ênfase e respeitar tanto o contexto, o ambiente, em uma área, e na outra você ignorar tanto a existência dessa força? O nome disso é hipocrisia. Isso. Conhece ela? Ela é boa, a hipocrisia. Então, qual que é a saída? Se não é determinista o que eu tô falando, a saída ou a analogia que eu sempre explico, e eu aproveito aqui essa oportunidade para repetir essa explicação. Temos uma corrida. Foi dada a largada. Alguns países saíram de moto. Tá. Outros saíram descalços caminhando. Uma hora, esse país que saiu descalço vai conseguir ter uma moto.
e esse daqui vai estar de nave espacial. Essa analogia faz algum sentido com o que a gente está assistindo no mundo? Estados Unidos está de nave espacial. O Brasil está de moto. Pegou a moto agora. Um dia o Brasil vai estar de nave espacial? Sim. Provavelmente. E os caras vão estar Mas a corrida não saiu todo mundo da mesma posição. Qual é a diferença da posição? A geografia. Mas vamos lá, Rock. Eu entendi o que você falou, óbvio. Isso faz todo sentido. Mas para complementar, a nossa desvantagem, que eu acredito muito nessa desvantagem, eu vi isso da minha mulher até. Eu falei, pô, amor, é isso aí mesmo. Cara, os Estados Unidos está na 6ª geração de universitários, o Brasil está na 1ª, meu irmão. Muitos pais de alguém que está aí da minha idade, de 40 e quase 50 anos, 47, que é o meu caso, formados. que pais nunca passaram em faculdade. Meus pais, entendeu? Então a gente está numa 1ª geração de universitários e os americanos, o povo europeu, já estão na 6ª. Então, esse fator tecnológico, educacional, que eu acho que é o bagulho Então, que fez toda a diferença. Mas aí a gente tem que entender por que ele tinha mais educação e mais tecnologia. Tem um livro fenomenal que eu adoro, que chama Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Armas, germes e aço. Isso. Leitura fundamental sobre geopolítica. A primeira leitura. Um livro desse tamanho, o cara ganhou prêmios e prêmios do mundo inteiro. O Yuval Harari, que escreveu o Sapiens. Eu li o Sapiens. O Yuval Harari... Fiquei triste, viu? Tudo bem. Livro que me entristeceu, rapaz. Mas o mundo perdeu a cor pra mim. Mas sabe o que ele fala? Depois que ele leu o Armas, Germes e Aço, ele falou, eu quero escrever um livro desse mesmo porte. Pra você entender, é o cara que inspirou o livro dele. Uhum. O que ele diz? Ele começa o livro com a seguinte pergunta. Por que os europeus colonizaram as Américas e não os povos nativos das Américas colonizaram a Europa? E aí ele vai dando vários fatores. E óbvio, gente, que tudo no mundo não é uma explicação, não é só a geografia que vai explicar. Sim, sim. São vários fatores, mas o elemento geográfico é um fator bem básico, bem fundamental, porque ele é a base do que a gente vive. A geografia não é qualquer coisa, é o terreno onde você está. Esse terreno vai vai te dar oportunidades ou obstáculos. E várias das coisas não acontecem porque você não tem aquilo naquele terreno. E você não se organizou. Isso. E para você se organizar, às vezes é mais difícil porque o seu terreno é mais difícil. Sim. E aí, vamos lá. Por que esse livro, por que eu trouxe esse livro? Porque ele diz que o elemento e o fator derradeiro para explicar por que os europeus colonizaram as Américas e não o inverso foi a disposição do eixo horizontal do formato dos continentes. Olha que loucura isso. Reparem no continente da Eurásia. Ele é achatado e largo. A África, comprida e mais estreita, Sim, certo? sim. As Américas, Também. comprida e estreita. Também, é. O que o eixo vertical versus o horizontal mexe num dos elementos geográficos mais importantes? Clima. Quanto mais achatado, o que acontece? Ou mais largo, mais horizontalizado o formato do continente, o clima se torna o quê? O mesmo clima. É, claro, não muda a latitude. Isso. Não muda Eu a tava latitude. tentando falar mais simples, mas beleza, é isso aí. Não muda a latitude. Se o negócio é vertical, muda a latitude, muda o clima. É. E aí ele diz o seguinte, assim, os europeus, a Eurásia, pôde trocar conhecimento. O Japão está na mesma linha de latitude que Lisboa. Então o clima é o mesmo. Uma coisa que foi se desenvolvendo em Portugal, uma Se você semente, passasse pros um caras- alimento, você colocava aqui, Na China. funcionava. Aqui, No funcionava, Japão aqui vai funcionava. funcionar. Então as civilizações daqui, elas andaram mais. Já A nós daqui estamos não. lascados. Ou seja, no final, a explicação do cara, o elemento, o fator derradeiro para explicar por que os europeus colonizaram a gente e não o inverso, é o elemento climático. Uhum. Ou seja, O Atlântico é o norte, né? essa força do clima é inegável que ela tem um efeito sobre Sim. nós e sobre a nossa nação. É determinista? Claro que não. Por quê? Porque existe tecnologia. E a tecnologia pode alterar a geografia. Como que alterou? Construir canal do Panamá, construir canal de Suez, construir navio, construir avião, construir computador. E Eurásia não tinha Alterar. mares também, né? Isso. A Eurásia é um bloco, então
Não tinha, As pontas têm saída imagina, pro mar, né? atravessar um É. oceano, porra, pra trocar ideia com uma outra civilização. Ela teve essa, acho que essa ela vantagem também. teria que ter se desenvolvido muito para fazer isso. É. Tipo, as Américas teriam que estar muito desenvolvidas. Então, você precisa alterar a geografia. Dá para alterar? O Brasil tem um dos maiores cases do mundo de alteração de geografia. A Embrapa mudou o solo do centro-oeste brasileiro. E vai mudar do Maranhão também, pelo que eu fiquei A sabendo. gente consegue produzir soja, é o primeiro país do mundo que produz em grande escala soja sendo um país tropical. Uhum. Primeira vez na história da humanidade que isso foi feito. Por quê? Nós mudamos Pra dar pro geneticamente o solo. Pô, beleza. Os Estados Unidos, quando ele chegou, foi dada a largada, grande parte do nosso solo não servia. Uhum. O dele servia. Mais fácil. Agora nós fomos lá, trabalhamos, olhamos para a geografia, a Embrapa olhou para a geografia, respeitou a geografia, fez a sua lição de casa, mudamos a geografia. Mas ainda sofremos com Mas logística. estamos atrás. Isso! É. Então, enquanto o É, brasileiro, enquanto os caras ficarem repetindo, esse é um argumento determinista, não entenderam. A gente tem que conseguir apontar quais são os nossos obstáculos. E o grande obstáculo, um dos grandes obstáculos que nós temos, é sim a geografia. Sim. Isso não quer dizer que nós não podemos vencê-la. A tecnologia vence a geografia. A ação humana pode vencer a geografia. Mas você precisa ter foco nisso. Uhum. A China está colocando há 30 anos foco nisso. É. Porque ela precisa vencer uma Olha geografia. a Coreia do Sul, brother. Nos anos 80 era um país falidaço. Não é nada. Era um país que investiu em Tinha educação Ó, hoje. pesada. Hoje a Coreia do Sul é uma potência. Agora, você, assim, Uniu. O povo se uniu, porra. tem elementos... Tudo bem, um país, geograficamente falando, sabe, o tamanho o quê? Do São Paulo com Minas? Agora É pequeno. é um Mas, assim, sudeste, vai. tem os elementos, por exemplo, geográficos, eles mudam a nossa cultura. Como assim? Você imagina, por exemplo, se você tem um clima mais agradável, quente, você vai gostar de fazer coisas que são mais amigáveis, mais alegres, Uhum. você vai curtir o Com dia, certeza. entendeu? Com certeza. Então vai criar uma outra aura, uma outra cultura ali, que valorize outras coisas. A cultura do sueco, ela não é igual à cultura do Não, grego. não, Do grego. Nem perto. Tipo, olha o clima da Grécia. É, olha o clima da Olha Suécia. o clima da Suécia. Da Pro bem e pro Finlândia. mal, porque aquele mesmo clima escuro, frio, tem um impacto nas taxas de suicídio daqueles países. Pra caramba. Então, assim, as pessoas precisam aceitar e entender as coisas de uma forma mais ampla. E, realmente, o elemento geográfico diz muito sobre os desafios do Brasil. Mas esse conflito que o Brasil está vivendo dentro de casa, que é uma roupa suja, né? Tá Sim. se lavando em casa, não é o início de uma transformação? Porque é tipo aquela Espero conta... que sim. Vou dar um exemplo. Sabe aquela coisa que você vai prorrogando, Sim, postergando? aí uma hora vai Uma hora a explodir. conta chega. Eu acho que o Brasil hoje... Nós não vamos ver mais. Né? Não, através do advento da internet, o país chegou, botamos em cima da mesa o que a gente tem aqui. E eu acho que seria tá expurgando os seus problemas de fato. O Brasil tá encarando de frente. Mas você acha que tá? Eu acho, porque quando eu era pequeno, eu vou falar, logicamente, eu posso falar por mim. Eu sempre gostei de política. E toda vez que eu falava de política com as pessoas falavam assim, pô, cara, política, porra, só tem ladrão. Era uma coisa que o brasileiro Mas hoje mudou um pouco isso aí? mudou muito. Hoje há um medo dos poderosos em querer controlar o que o povo está dizendo. O Brasil fez a maior manifestação, o maior 7 de setembro da história. Desculpa, isso é uma conquista de um povo. Não importa o lado que esteja. Aquilo foi uma coisa que surgiu desde 2013 para cá. O Brasil vem despertando, acredito pelo advento das redes sociais, uma coisa do tipo, porra, nós, povo, temos que mandar nisso aqui. Isso está claro para os políticos. É à toa que eles querem criar a lei da fake news, lei de regular a internet, porque eles estão com medo. Ulisses Guimarães já dizia, o político morre de medo do povo. Então- E o povo brasileiro eu nunca vi engajado organicamente, cara. Nesse sentido, sim, Carioca. Eu acho que esse é o sentido que faz toda a por diferença. exemplo, eu acho que a rede social trouxe
fanatismo, preso pelo show, pelo populismo ainda maior. Este problema, se não resolver, os outros não adianta resolver. Porque você vai lá e aí o brasileiro escolhe na paixão pelo amor e idolatria ao líder. Pô, mas Alguém precisa liderar, professor Então, Roque. mas liderar não é amar, não é ser cego, não é apaixonado, entendeu? O cara é seu representante. Você tem que tratar com ele de uma forma racional. O que é tratar de uma forma racional? Cara, isso tá certo. Isso me representa. Isso, desculpa. Você Isso mandou não. muito mal, meu. Você mandou muito mal. Mas Cale a sua boca. Mas como o Emílio Só que- fala, nós temos um afegão médio. O Emílio sempre falou isso na rádio, né, Bola? Sempre. Como é que Beleza, vai? sempre Nós falou. estamos numa primeira geração. E aí? Beleza, a gente Como é tem que uma- vamos resolver essa parada, Roque? Então, mas se a gente continuar promovendo se continuar acomodado com este padrão, a gente nunca vai sair disso. Quem tem a percepção de que esse padrão é a causa do problema, Uhum. a gente tem que quebrar esse padrão. A gente tem que virar para as pessoas e falar assim, galera, atenção, não idolatrem mais políticos. Não tratem eles como deuses. Mas como é que nós vamos tratar o político? Cara, como uma pessoa que tá te representando, ele tem uma procuração racional, uma procuração sua. Você tem que tratar com racionalidade. Mas como? Com racionalidade. Quando ele acerta, você fala, parabéns. Quando ele erra, você vira e fala assim, Mandou mal. não faça mais isso, amigão. Porque se você ficar aplaudindo todas as cacas que ele faz, só porque você fala assim, não, mas ele é o do meu lado, ele é o da minha torcida. Do meu Tem um time, vídeo no meu é. canal que chama Porque Eu Não Quero Ser Amado. E aí eu explico o seguinte, eu tava na política, eu fui político, Aham. eu saí. E aí o vídeo explica o seguinte, no Brasil tem um ditado que fala assim, tem 3 coisas que a gente não discute. Religião, futebol Político. e política. Por quê? Então, olha que curioso, olha que interessante. A gente absorveu culturalmente os padrões de comportamento de religião e de futebol e replicamos dentro da política. Ou você endeusa, Tem toda a razão. idolatra, que é o que religião faz, Aham. ou você é um aficionado, apaixonado, torcedor, Passional. passional. Então eu falo, você encontrar Tipo, ali ou o- você é cego de fé, ou você é passional. E aí você pegou essas duas coisas, o brasileiro incorporou essas duas coisas e virou e falou assim, agora, como que eu lido com o meu político? Ou ele é o meu Messias, ou ele é o meu Deus encarnado na Terra, Um demiurgo. ou ele é a minha torcida, ele é meu time e eu Isso, grito e igual o time de torço futebol, é. por ele. Mesma coisa. Meu, tipo É assim... isso Eu acho mesmo, que a não gente dá. tá no... Não dá pra Eu fazer acho isso. que a gente tá Não dá no... pra fazer isso. Porque sabe qual é o problema? A hora que esse líder, ele erra, se ele for reprimido pela sua base, cara, o cara vai falar e falar assim, Vai ficar esperto. mandei mal. É, Tipo, vou segurar a onda. fiz merda. E a gente começa a moldar o comportamento das loucuras dos caras. Agora, se o cara dá cambalhota E e, a tipo, turma e aí todo mundo... aplaude, "Ah!" Aí o cara fala assim, meu, beleza. Eu tenho, tipo, liberdade, eu tenho free pass, eu tenho, autonomia pra fazer as piores coisas que todo mundo vai me aplaudir. Mas o Brasil Exatamente. vive isso no lado popular. Isso. Olha o que é o conflito. Vê se é isso, professor. Nós temos esse conflito popular que emana do povo, certo? Isso é visto em todos os lugares, é visto. E temos o burocrático, que são a velha mídia, né? As grandes famílias que controlavam a informação no Brasil, Aham. detinham do monopólio e que querem lutar contra essa força da internet que democratizou essa outra voz. Certo. Então, inclusive, estão querendo votar um projeto de lei para prejudicar essas empresas que controlam a informação. Esse é um dos problemas, professor? Em que sentido? A existência desses grupos? Vou dar um exemplo. Quando o Bolsonaro era presidente, a mídia falava uma coisa. Aí hoje o Lula é o presidente, a mídia meio que parece que joga junto, pelo que eu estou assistindo, não posso estar equivocado, meio que passa um pano e está tentando ali. O Lula faz mais o jogo desse estado burocrático Sim. e o Bolsonaro não fazia esse jogo mais da internet, da galera, e esse joga junto com todo esse mainstream da mídia, dos grandes e tal. Então, assim, primeiro que eu acho que
eu não sei se eu não concordo com a ideia de que o Bolsonaro não jogava esse jogo. O Bolsonaro passou quase 30 anos lá sendo uma peça do establishment. Ponto. Mas vamos deixar isso de lado e vamos tratar dos vieses. Todo mundo tem viés. Claro. Você tem viés. Tenho. Bola tem viés. Tenho. Eu tenho viés. Aham, Todo mundo tem suas preferências. perfeito. E os veículos de comunicação também têm os seus vieses. E essa é uma realidade. Mas eles dizem que não. Porque eu dou informação porque eu sou imparcial. É o que nos foi vendido durante 100 anos, vai. Isso. Né? Sim. O jornal É o que fala. imparcial, aqui nós não temos lado. E continuou dizendo isso, sendo pornograficamente A gente exposto. sabe que dá pra perceber que tem lado. O uso do vocabulário, o uso da palavra. Mas isso graças à internet, entonação. né, Rock? A internet ajuda isso. Eu acho que informação faz a pessoa ser mais crítica e analisar o texto que está sendo falado num grande veículo, certo? Sim. A fala de um apresentador de um Sim. grande jornal. Claro. Tipo, se você não é crítico o suficiente, você não capta os detalhes das sutilezas do viés. E hoje você está captando. As pessoas têm mais informação, a internet é uma parte delas terem mais informação. Uhum. E elas conseguem perceber isso. A pergunta ou o problema existem visões ideológicas enraizadas em certos setores da sociedade brasileira e no mundo inteiro. Então a gente sabe que o pensamento ideológico mais à esquerda está presente aonde? Na Tá presente educação. no mundo acadêmico, Uhum. está presente no artes. mundo cultural, no mundo artístico, Sim, perfeito. está presente no mundo jornalístico, no mundo de mídia e está presente em uma série de lugares. Você sabe que tem outras ideologias que estão presentes em outros Em setores. outros cantos, Por exemplo, numa esfera militar. Você sabe que tem uma ideologia que predomina ali, Será? não? Sim. Acho que não. Como acha que não? Acho que Não, Carioca, Acho que tá aí mais não. equilibrado. Não. Opa, tá Não. mais equilibrado. Existe... Já foi mais. Não, Hoje não, é não. mais equilibrado. Porque esses caras que estão na nossa força militar passaram foram acadêmicos e lá Não, mas eles transformados. não foram acadêmicos normais. Eles estudaram não em nasceram outros lugares. militares. Não, mas eles estudaram em outros lugares. Você pergunta pra esse cara, ele provavelmente ele tem um valor e uma preocupação maior com a família, com a nação dele. Não, isso é obrigação dele, né? Mas Diga-se de ele passagem. não escolhe ele não escolhe fazer isso se ele não tem um laço com aquilo. Ele tem um orgulho do que Pô, ele rapaz, faz. o que tem de gente no quartel por oportunidade de emprego, rapaz... Existe isso, mas o cara, ele é aculturado dentro daquilo. Ele vai se moldando. Desculpa, eu não acho que se você fizer a pesquisa de opinião sobre o pensamento dos militares brasileiros, vai dar que a maioria deles é de esquerda. Mas aumentou muito. Nos Tudo últimos bem. 30 anos. Mas, tipo, você vai dizer que não tem ninguém de direita dentro do mundo das artes? Não é assim também. Lógico. A maioria é de esquerda. A maioria no mundo militar é de direita. O que eu estou dizendo é que tem setores das sociedades que têm vieses de enxergar o mundo. E tudo bem, e essa é uma realidade que nós temos que lidar. Como é que a gente coloca de lado o nosso viés e foca no avanço da nação? Porque se tiver uma coisa boa, direita e esquerda, tanto faz. Se tiver uma coisa boa que a esquerda venha fazer, a direita vai lá e derruba. Se a direita fizer uma coisa boa, a esquerda vai lá e derruba. Não importa para o bem de todos, importa se não fui eu que Exatamente. fiz. Esse é que me enlouquece. Fala, Mas e por que acontece isso? Porque ela não olha e não acha que ela faz parte de nada de todo mundo. Ela não consegue ver o todo, ela só consegue ver o mundo dela. Ela não vê que tem outras pessoas ali Porra, que tá estão sendo foda, hein, afetadas Bola? por aquilo, pô. Tá foda, hein, Mas é Rock? isso mesmo. Não É tem isso mesmo. identidade nacional, não É isso sabe o que é ser mesmo. brasileiro. A gente Como é não que vamos sabe. sair dessa, velho? Meu, O a cara gente pode precisa fazer construir uma uma coisa identidade. sensacional que aí o resto vai descer a lenha. Isso, Não adianta. porque é a torcida. É isso mesmo. Porque é a É torcida. Palmeiras e Corinthians. Estão querendo mudar a Constituição aí, velho, de 88. Não tem uma votação no Supremo porque há uma lei no Brasil que diz que as terras indígenas de 88 até 88 não vai mudar. Tá certo? Tá. Isso. Na Constituição de 88 foi definido o que é terra indígena e o que não é, tá tudo Não certo. é, tudo bem. Só que agora já tem um processo, se não me falha a memória, no Supremo Tribunal Federal, que está em vista, dizendo o seguinte: não. De 88 não vale, vamos andar mais para trás. Ah, tá. Entendi. Olha que beleza. 70 Se a pra gente não frente. consegue se organizar, amigo,
Como é Então- que vamos desenvolver essa insegurança jurídica? A gente não sabe o que é mais terra indígena ou não. Então, mas por que isso acontece? Se a gente for na raiz do problema, a gente volta para aquilo que eu estava explicando. Porque não existe uma identidade nacional. Uhum. O brasileiro, quando ele pensa dentro do mundo dele, ele não pensa Uhum. na família Na brasileira. comunidade. Isso, no todo. É. Tipo assim, o cara é um ideólogo e ele tem uma paixão pela ideologia dele, ele pensa dentro da lógica da ideologia dele. Uhum. Ele não consegue olhar o Brasil, a família brasileira, Como um todo. isso, e Os falar caras estão assim... negando a bandeira do Brasil. Os caras, Porra. todo É. mundo nega tudo, todo mundo É. olha pro seu umbigo, pro Não, seu outro mundo, dia- pra sua ideologia, outro pra sua dia- E a crença. turma aqui é brincadeira. Eu tava vendo, agora eles querem mudar a placa dos carros de novo, né? Ah, é? Eu vi isso. Querem botar a cidade de novo. É, Tipo, São Paulo, São Paulo. é. Cara, vocês fizeram a porra do estudo da porra da placa, a porra do Brasil. Era a placa Mercosul. Não, agora não. Querem mudar de novo. Rio de Janeiro, São Paulo. Que não acho ruim. Mas por que fizeram essa porra? Por então? causa da porra do Mercosul. Antes não era assim? Sei lá, doutor Rock, por que isso agora? Era do Não, tô dizendo- Não, bola, é uma discussão, É uma desculpa. confusão, Não, nós é. estamos num negócio mais... Placa Não, que tô se dizendo- foda nesse Não, tô momento. dizendo, aqui não tem Nós uma estamos ordem. perdendo terra, vai. Tá arriscado um monte de cara aí que tem terras, Que não tem ordem. terras produtivas aí, tem que entregar terra como foi a Raposa do Sol, porra. Isso é, É. muito evidente. Então, a gente... Que há um avanço para que... É legítimo a demanda e a preocupação com as terras e com os indígenas? Claro que Lógico, lógico. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o que faz sentido para a sobrevivência do Brasil como nação e preservar os direitos de todos os pequenos grupos da nação. Então, tem algumas coisas que se sobrepõem. Quando você coloca em risco a segurança nacional e uma demarcação de uma terra indígena numa fronteira, ela coloca em risco a segurança nacional do território e da Uhum. soberania. Ponto. Eu não estou nem falando da questão econômica, dos Ideológica, corredores não é isso. econômicos. É um fato. Eu estou falando que tem um fator que ele é primário Uhum. à existência da ideologia. Claro que aqueles que são apaixonados pela ideologia, eles não reconhecem esses fatores. Eles não aceitam. É que eles não Porque ele é entendem cego pela ideologia. A ideologia dele vale mais do que qualquer coisa. Ele não está preocupado com o Brasil. Não reflete, é verdade. Ele está preocupado com a ideologia dele. É só ideologia. Então, assim, isso se torna uma coisa cega e burra. Veja que eu não tô dizendo que... Eu repito, eu não estou dizendo que não temos que nos preocupar com os Sim, direitos perfeito. e questões. Nós temos que equilibrar. Se organizar, meu irmão. Essa é a Isso, palavra. e esse equilíbrio Equilíbrio. não é sempre fazer tudo exatamente só para um lado. Porque senão deixa de ser... União. Não tem equilíbrio. Olha o nome. É união, mas aqui tá desunião. Não tem desunião. equilíbrio. Desunião. Entre famílias, porra. Você Desunião. falou que a família é coisa, mas Isso. até as famílias Até a estão família está tretadas. quebrando. Até Você a sabe que a família. Rússia, né, a identidade nacional russa e o capital social, a gente chama isso de capital social, que é a capacidade de confiança Uhum. que você tem com estranhos. Na Rússia é tão ruim que se tornou uma nação tão egoísta que nem na família, até a estrutura familiar foi quebrada. Os países latino-americanos, a família foi preservada, mas ninguém consegue ir acima da família. Tá. Você olha para o Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos, não para na família o Uhum. nível de confiança. Uhum. Eu confio em um estranho como eu confio tem na minha um- família. Tem um senso de comunidade maior. Isso. Por isso que lá a mentira é um crime absurdo, Isso, né? Isso. Então, mas dá para ser pior que a gente. A Rússia é pior. Uhum. Tanto que a É corrupção na Rússia É brabíssima. infinitamente pior que a nossa. Bravíssima. Uhum. Infinitamente pior. Assim, é muito mais corrupto. Se a gente acha que nós somos corruptos, é porque a gente não conheceu a Rússia. Aham. É, dizem que lá os caras, o negócio é feio. Então, dá pra ser pior. Nós não somos os piores, ainda bem, mas a gente também não consegue sair do lugar. É. A gente fica A patinando. gente tá atolado mesmo. Vixe. Mas vem cá, esse Sei lá, agravamento... vocês viveram na mesma época que eu, que o Brasil é o país do futuro e tal. Sim, pra caralho. Tinha aquela coisa, o Brasil vai ser o país do futuro. País Hoje, de, um país de todos. Então, mas hoje você já nem ouve. Não só não Sim, ouve, mas sim. como você já pensa assim, meu, futuro chegou. É, E a gente não virou o país do futuro. não, Não virou. A Uhum. Não. gente já sabe que não virou. Não. já sabe. Não, mas eu Tipo, não... e nem essa frase já não existe mais. Já não existe Não. mais essa esperança. Existia essa Pra esperança. caralho. Gustavo Cerbasi. O cara ganha mal.
dá pra guardar uma... Como é que o cara guarda essa grana que mal dá no orçamento dele? Bom, o cara ganha mal, o cara é o brasileiro, né? É. Todo mundo ganha mal, é uma cara ganha um minoria salário muito mínimo, pequena né? hoje que tem escolhas no Brasil, né? O Brasil tá... Não só a renda não evoluiu no Brasil, como o brasileiro tá tendo que lidar com o aumento do preço no mercado, na feira, gasolina. Cara, Jesus amado. Gasolina caiu um pouquinho, a energia subiu, caiu, mas esse sobe dessa sanfona aí, o salário não acompanha. É. Então, o cara que viu o preço subir, né? Daqui a pouco o governo baixa, na verdade, o salário dele não aumentou, ele fez a dívida. Então, as pessoas não só ganham um pouco, como estão endividadas. Então, respondendo de forma bem objetiva, não dá para poupar se a gente viver como o brasileiro médio vive. O grande lance no Brasil é que a gente, sabendo que a renda é baixa, sabendo que o país é muito desigual, a gente tem que provocar nas pessoas talvez ampliar o radar e pensar onde que as pessoas podem viver melhor no Brasil ou como que as pessoas vivem melhor no Brasil. Foi esse lance que me levou a escrever esse livro aqui, A Riqueza da Vida Simples. As pessoas estão muito concentradas em grandes cidades. A oportunidade de emprego nos últimos 30, 40 anos parecia estar nas capitais. Se falava em Rio de Janeiro, São Paulo, BH. talvez BH, Brasília, e todo mundo foi para esses lugares. O que aconteceu? Não tinha o emprego que prometiam. O pessoal foi morar na periferia, se empilhou, criou as favelas, que a gente chama de comunidade. Mas o grande fato é que tem muita gente morando em lugares que são muito caros para viver e que pagam muito pouco pelo trabalho. E nós temos um grande Brasil que está crescendo. Vocês viajam pelo Brasil, vocês sabem o que é o Centro-Oeste, por exemplo. Vixe, Nossos Você sabe parceiros, aqui ó, a ProSoja. a ProSoja, nosso parceiro. O que é o aqui. interior de qualquer estado? Mato Grosso. Pega o interior de São Paulo mesmo. São Paulo é Não, caro. Interior Mato de Grosso, Minas. Não, Mato gente- Grosso. Não, é você sabe, o o Centro-Oeste é uma A gente Suíça. teve em Sinop, é absurdo. Você vai para É Sinop, absurdo. você vai para Sorriso, você vai para as grandes É. cidades do Centro-Oeste. você Lucas fala, do pô, Rio cara, Verde. Por que a cidade é tão pequena? Por que tem 80, 90 habitantes? Eles falam, cara, a cidade não cresce porque nossos filhos vão estudar fora porque aqui não tem academia. Mas por que não tem academia? Porque o personal trainer não sai da grande cidade, não vem Aham. trabalhar aqui. Aqui não tem professor de inglês. Imagine Aqui se não ele tem. for. Não, tem muitas Porra. cidades que estão crescendo que falta mão de obra, falta especialista, e tem muita gente concentrada nas grandes cidades que, por razões culturais, é Brasil, é latino, né? Eu quero estar perto da minha mãe, da minha família, sempre Sim, viver aqui, sim, aqui é a sim. casa que meu pai comprou e construiu. Essas pessoas estão procurando emprego onde não tem. Então, um dos caminhos é você pensar, cara, onde pagam bem pelo que eu faço? Não importa o que faz. Tá precisando de pintor, pedreiro, encanador no Brasil inteiro. Mas o cara, às vezes, é engenheiro e tá ganhando mal como engenheiro, numa Uhum. cidade que paga pouco para engenheiro, sem perceber que talvez a 100, 150 quilômetros dali tá faltando engenheiro. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, tem muita gente querendo poupar, mas sem pensar em como mudar o estilo de vida. Cara, quanto custa o aluguel? Porra, eu pago R$1.000 de aluguel e moro na periferia. Não dá para baixar muito o preço. Cara, realmente, se você olha para uma grande cidade como São Paulo, e quando eu falar para Rio, para BH, para Porto Aham, Alegre, aham. você tem um preço que no centro é muito caro, ele vai ficando Porra. barato, chega uma hora que você chegou na periferia, e o cara não tem dinheiro para pagar um pouco Na mais que aquilo. periferia. Mas se de repente esse cara pensa não no custo da moradia, mas no custo do estilo de vida. Esse cara mora na periferia e vai de ônibus para o trabalho e perde 3, 4 horas por dia para trabalhar, onde pagam para ele pouco. E se ele morasse um pouco mais longe? Talvez, não naquela grande cidade, mas na cidade satélite, na cidade do interior, 50 quilômetros para lá de onde ele vive, na periferia, onde o custo de vida é muito mais baixo, ele compra uma casa menor, mas consegue comprar um carrinho. Se ele continuar trabalhando onde ele trabalha, talvez ele gaste 1 hora de deslocamento. Vai gastar com gasolina, mas o custo de vida dele é todo muito menor. A gente tem uma resistência cultural de pensar o que, por exemplo, o americano pensa muito bem. Todo mundo assiste. A gente fala americano, não é idolatrar. É referência, sim, Não é o filme referência. que a gente vê. Cara, o jovem entrou na faculdade e começou a pensar em trabalhar, ele não vai trabalhar na empresinha do bairro. Ele vai Não. dizer para a família em que estado ele vai morar. Verdade. Que é onde paga menos imposto, é onde estão procurando gente que faz o que ele está se formando Ele já para faz fazer. essa pesquisa. Ele se mobiliza. Aham. Mas e a família? Eu não amo. Não, ele vai voltar depois de um tempo. Mas Isso aí. a gente está muito preso às condições que a sociedade impôs para poder viver, poder conseguir emprego. A gente não para pensar de forma tem criativa. família A que é gente bom aceita, Tem né? família que é bom você nem ver mesmo. É melhor você ir bem pra longe. Vai pra longe pra caralho. Não vou nem entrar nesse mérito, que eu não sou terapeuta. melhor. Tem família, né, Mas- Bola? Puta Mas que o pariu. Brasil- Tem uns da família que é melhor você nem ver. E os Então, pidão?
Puta que... Pidão. Puta vida. E bom veja ser bem, pra longe mesmo a da situação família. tá um pouco russa. É, É só dizer que não tá passando fome e já tem o cunhado pedindo dinheiro. Né? exatamente. O cunhado Não, já mas- começa com Mas culpa, eles se entendi que você fala, conversam. legal isso aí. Mas o Brasil é um país que permite às pessoas pensar numa forma de viver diferente do que vive. É diferente de, pô, eu sou pobre, cara, e tô, sei lá, no Uruguai. Uruguai, é aquilo, não muda muito de um lugar Dizem pro que outro, hoje é o pequeno. melhor país da América do Sul para se viver. Uruguai? Sim, Uruguai É e mesmo? Paraguai. tem- Paraguai? Paraguai Não, tá... se vive bem no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia. Paraguai tá já foi bom, melhor. cara. Paraguai eu só conheço a fronteira ali dos Não, Muamba, né? pelo Mas menos você foi assim, o lado ruim do Paraguai. Só conheço isso. O que eu tenho lido, o Paraguai tá indo muito bem. Porque muita gente migrou para lá e levou dinheiro, né? Os Não, fazendeiros foram para lá, as indústrias foram para lá, Isso, os impostos são bem mais bem mais baixos. baixos. Que é Entendeu? a lógica dos Entendi. governos. Os governos Assim, estão atraindo bem. tá em crescimento. Tá, Não é entendi. dizer que é Não, que é do Las caralho. Vegas, entendeu? Mas Não. tá Tá num bom caminho. Falamos Entendi. agora há pouco do Centro-Oeste, se for visitar o Mato Grosso do Sul, as famílias têm uma vida dupla. Não. Todo mundo tem algum parente com um negócio no Paraguai que vai e volta com Aham. frequência, porque ali se Entendi. paga menos imposto, faz negócio, se abre a empresa lá. Não é à toa que tem um monte de uma brasiguaio, eu sociedade até falei isso exatamente. ontem. Falou, aqui. é verdade. Porque nós no Brasil estamos com impasse aí de imposto da Shen. Agora liberou 50 Não, porque o povo fica dólares. bravo. É, O povo não 50 tem que ficar bravo, não. É. Aqui as Com pessoas quê? não, as pessoas não pensam. Ah, eu vou comprar na China, na Shein, não sei o quê, naquela outra lá, como é que é o nome? Shopee. Pô, o governo agora vai cobrar, vai acabar comigo. Eu falei assim, não, amigão, você tem que agradecer que tá colocando taxa. É isso aí. Sabe por quê, Bola? Vamos dizer aqui, eu vi o Ricardo Eletro falando A turma isso. daqui é toda taxada. Não, eu achei, exatamente. Lógico. O Ricardo óbvio. Eletro falou assim, pô, como é que não vai cobrar até R$250? Então, o cara vai comprar na loja do Brasil, também tem que dar esse Não, se ele desconto. comprar R$10 no Brasil, ele é taxado. Então, É, ué. só que assim, se você compra lá da China e não paga imposto, o que acontece, amigão? Você vai perder o seu emprego. Porque a cadeia econômica tá aqui dentro. Você, Depende você disso. não mora na China. É, o As empresário... pessoas, não, eu vou comprar porque lá é mais barato. É isso aí. Só que esquece que aqui ele não vai ter dinheiro. Esse é um conceito muito louco de você cuidar bem do seu jardim. Sabe aquele cara que vai do outro lado da cidade comprar no atacadão porque é mais barato? Uhum. Enfim, sai mais barato comprar no atacado, né? Se você compra longe de casa porque gasta menos, às vezes até ignora que tem um gasto de combustível, você perde tempo e tal, mas você deixa de comprar perto de casa, você está levando seu dinheiro para um outro bairro, outra cidade. Tá. Muitas vezes, perto da sua casa é mais caro porque o lojista tem uma loja pequena, ele não consegue ratear... mais difícil pra ele não ele, consegue né? diluir tanto o custo. Mas o que você pode fazer? Negociar fidelidade. Cara, sabia que eu vou para outra cidade comprar coisa que você vende aqui? Será que você não consegue dar para o seu vizinho aqui um desconto? Cara, eu não vou querer os 20% que eu tenho de desconto lá, eu quero 10%. Dá um pouquinho, é. Me dá um desconto que eu compro de você. Você fiel. Por quê? A pior coisa que pode acontecer para você é ver as lojas da sua rua Indo quebrarem. embora, é. Fechando. Seu imóvel vai desvalorizar. Sua rua vai ficar abandonada, vai ser vandalizada. Daqui a pouco você perde dinheiro na venda do imóvel, você vai empobrecer. Valoriza o seu quintal, valoriza o seu vizinho. Compra perto de casa. Hoje no Brasil, por que a gente vê muitas regiões se desenvolvendo rapidamente com crédito, né, com financiamento? Puxa, mas os bancos estão sem crédito? Não, você vai ver que o Centro-Oeste que a gente citou cresce na carona do crédito das cooperativas. É. As cooperativas locais, cooperativas de As crédito, associações. associações cooperativas, que elas conhecem bem o perfil do local, elas buscam esses locais, pegam o dinheiro emprestado deles para emprestar para os negócios locais, o dinheiro fica circulando ali. Se há algum lucro, é distribuído ali. Uhum. Isso faz com que eles se fortaleçam. E o Brasil do Centro-Oeste está se tornando uma Suíça, né? Um primeiro Porra, mundo, com qualidade verdade. de vida, todo mundo próspero ali, faltando empregado, sobrando emprego, justamente porque o dinheiro circula onde ele Aqui, é né? criado. Então, isso é uma lição poderosa. Tem que tentar valorizar quem está perto de mim, né? Da mesma forma, comprar do Brasil. Se eu vou comprar da China, o chinês não tem fidelidade com o Brasil. Eu começo a comprar, quando eu gosto, não tem mais para mandar para cá. Aham. Vou tentar comprar agora do brasileiro, o brasileiro já quebrou. Eu não consigo Aham. comprar nem da China, nem do Brasil Sim, daqui a pouco. de ninguém, Né? E aí, sem contar que os empregos foram perdidos. Então tem que valorizar o daqui também. é. Tem que Verdade, valorizar, é verdade, é. Ah, mas eu compro baratinho, vai acabar com a minha festa. Meu irmão, o que vai acontecer? Você vai mandar esse dinheiro pra lá. Esse dinheiro não vai chegar pra você depois. Não, fora o que chega de bosta errada, né? Não, eu não vou nem entrar Pelo nesse amor mérito. de Deus. Eu não vou ter nesse mérito, porque demora pra chegar. Putz. Realmente, é um preço atrativo, super atrativo. Mas saiba que esse dinheiro
todo mundo fazendo isso vai tirar o emprego daqui. Olha a situação das varejistas hoje do Brasil. Todas estão zoadas. Fechando um monte de Porque a loja. galera vai pro celular, compra lá fora, mas aqui o que acontece? Você vai matar o teu país, bicho. Sabe Matar. por que vem tanta porcaria da China? Tanta coisa errada? Ah, e Porque vem, é hein? burocrático, é difícil você reclamar. Sim. Cara, eu não consigo. Sim. Agora, se você tá próximo do lojista, cara, comprei e quebrou. Né? É tão caro pro cara consertar ou devolver o que mas aí ele vai tava vender falando. direito. Aí o cara tem aquele pensamento, né? Que se a gente fala, mas também eu paguei R$15 nessa bosta. Deixa pra lá. Então, e vai desprezar. E vai desprezar. Você falou de exatamente, Orlando, nos entendeu? Estados Unidos, qualquer coisa que você compra e não gosta, você devolve lá pro lojista, Na hora. mas nem negocia. Por Te quê? devolve. Se você levar pra justiça 30 a ideia que você foi dias. lesado pelo lojista, a multa lá é de 100 mil, $1 milhão. Então, cara, melhor não brigar. Tá aqui, te devolvo tudo direitinho, né? Comprou a É que lá- geladeira, não é que lá é esfriou, sério, devolve. né? Lá sério. o povo é mais Não, sério. lá funciona, né? A gente vai pra lá, quando bola sempre quando o cara pega a máquina fotográfica, eu falo, tira a os foto. picareta. Por isso que o brasileiro é um bicho lazarento. É né? lazarento, É bola. lazarento. Vai, e contamina, Pode ficar né? tudo bravo comigo, foda-se. Nós somos lazarento. Lazarento. Aí ia Essa- lá, comprava filmadora, filmava a viagem inteira, 15 dias. Pá, puta, filmadora top. Acabou a viagem, ia na loja, amigão, não gostei. Não gostei do produto. Eu achei ruim, não era o que eu esperava. O cara, pois não, senhor. Pá, te devolve o dinheiro e você vai com a fitinha, e você vai com a fita pra casa, irmão. É. Com a viagem gravada. Eu já vi situação, sabe o quê? O cara que compra aquele monte de coisa. Na época que comprava muito, né? Pô, mala cheia, será que tá pesada? Não tá? Tem balança? Não tem? Peraí. O cara foi na loja, comprou a balança, pesou as malas. Devolveu. Devolvi a balança agora. É uns... Ô, gente, viu, velho? Eu gosto de falar isso porque é um serviço para você que está do outro lado, pegar algumas dicas que possam fazer diferença na sua vida. Quer ver uma coisa que você pode ajudar alguém? Agora, vamos lá. Tem uma dica para pessoa que pede dinheiro emprestado? Pô, tenho. Isso é triste, né, cara? Vamos Então, lá. Gustavo, eu tô meio assim, eu preciso de um dinheiro. Eu falo assim, o banco é ali, gato. E aí? Bom, dinheiro emprestado acaba com muita amizade, acaba com muito relacionamento. Tá? Uhum. Qual que é o problema do dinheiro emprestado? Não que a gente não deva ajudar as pessoas. Eu ajudo, eu sei que você ajuda, todo mundo tem que contribuir de alguma forma. Mas, quando você pede dinheiro emprestado para o amigo, nós temos, primeiro, o aspecto informal da solução do problema. Pô, vergonha de pedir no banco, na cooperativa, vou pedir para você que é meu amigo. Legal. Assinaram um contrato? Não tem contrato. A gente confia um no outro, a gente tem amizade. Negociou juros? Não precisa. Vou na confiança, você paga o que puder. Tudo bem, não tem problema. O problema acontece quando o tempo decorre, a solução daquele que pediu o dinheiro emprestado não melhora. De repente você, casado, né, a esposa chega no ouvido e fala, mas você emprestou dinheiro pro fulano lá, ele já te pagou? Eu, não me pagou, né? Mas você fica com alguma coisa ali te incomodando na cabeça. Quando tem um encontro com esse amigo, no fim de semana, a esposa dele fala, pô, mas o carioca te emprestou dinheiro, será que é por isso que ele tá meio estranho, tá meio quieto, você tá meio pensativo, né? E a esposa começa a falar no ouvido dele, mas acho que o relacionamento não tá bom que você tá devendo. Você vê que ele fica com uma cara desconfiada, você já começa a falar, acho que ele tá se afastando porque ele tá devendo dinheiro para mim. Aos poucos vai se acumulando o efeito, que chega uma hora, as pessoas que se relacionaram pelo dinheiro, um emprestou, outro tomou, não estão se falando. Porque se falar... Para quem deve é ótimo. Pô, nunca me ligou, tá me ligando, será que é para cobrar? Né? Ou no almoço o cara fez aquela piada de grana do governo, será que era uma indireta para eu que estou devendo? E aí começa a apodrecer, começa a se criar uns fantasmas que você não sabe por quê, porque não tem uma data para prestar conta. Primeiro, se aconteceu de emprestar dinheiro, que cuidado tem que tomar? Quem tomou o dinheiro deveria quase que toda semana falar, pô, carioca, você emprestou dinheiro, cara. Tô ciente. Eu vou te devolver. Vou te devolver. Não resolvi o problema, tô correndo atrás de solução, mas tá assim. Ele tem que prestar conta para você ficar tranquilo e valorizar a amizade. Então a responsabilidade é de quem tomou, não de quem deu. Antes de acontecer o empréstimo, o que eu recomendo? Evita. Cara. Se o cara tá com problema, ele não soube lidar com algum dinheiro, se você der mais dinheiro, ele não vai saber lidar. Ele não sabe dar dar com com não empresta, dá o dinheiro. Se você tem dinheiro na mão, é porque talvez você saiba lidar com o dinheiro. Dá o seu tempo. Cara, mas por que você tá tão enrolado? Posso sentar com você? Posso entender? Pra te ajudar. Essa é uma boa, A hein? empresa tá ruim. Cara,
Passar um dia com Faz você ali isso, faz vendendo, aquilo, doa o seu tempo. Você vai melhor, ajudar né? muito mais do que É uma boa dica. dando dinheiro. É. Porque o cara que... O que acontece? Quem está devendo está no estado de alerta. Recebeu dinheiro, ele relaxa. Não deveria. Ele continua com o problema, porque agora está devendo para você. Então, nesse momento que um amigo atendeu ele, ele começa a confiar que basta ter um monte de amigo que a vida está resolvida. Ele relaxa. É melhor o cara estar devendo em Qualquer estado de hora ele vai alerta apelar pros do amigos. que o cara tá numa situação de falso conforto. É. Até quem não tá devendo tá assim. Tem cara que não tem dívida, mas não tem poupança. E tá lá nos seus 45 anos de idade, 50, trabalhando, não tem pé de meia, mas tá saudável. A hora que dá uma dor de barriga, ele percebe que deveria ter poupado nos últimos 20 anos de vida. E ali não tem o que fazer. Então ele tá num falso equilíbrio que entra pra dívida sem perceber. Então é muito importante que o cara que tá desequilibrado, ele receba orientação, que ele tenha um auxílio no negócio dele. Não, mas tem um inevitável. Aquela situação, eu tenho uma dica assim que... O inevitável, o que é o inevitável? É aquele amigo, mas ele tá... Putz, você tá emprestando, É praticamente. aquele irmão mesmo. Eu tenho uma dica. Eu dou metade. Entendeu? O dano é menor. O dano é menor, mas tem alguma Olha, condição. isso eu não tenho. Mas vai ter dano. Mas isso aqui eu tenho. Entendeu? Essa é uma. A Mas- outra é... Depois eu te pago. Não esquenta a cabeça. Você corre o risco de deteriorar a situação e você Aquilo- corre isso também de criar uma aquilo que eu dependência falo. dupla. Daqui a pouco você ajuda É aquilo ele que eu e o falo. problema vem pra você. Você não Se consegue você- honrar se suas for contas e um os dois puta estão devendo. brother, sei lá. É. Cara, você vai com o pensamento, eu não emprestei, eu dei o dinheiro. Também. Eu Dá. sou igual a você. Tá aqui, irmão. Tô te Essa é uma dando. situação melhor. Eu acho que Porque dar é o o que você dinheiro é falou. Você não vira melhor do que banco, Você emprestar. vai Você querer, vira banco. aí você vai precisar cobrar, você vai precisar, vai dar cagada. É. Vai dar cagada, você não vai olhar mais na cara do cara. Mas, bom, Vai Você dar teve bom. isso já, Bola, na sua vida? Graças a Deus, não, irmão. Nunca tive. Não. De eu emprestar dinheiro pra alguém e precisar, nunca tive. De o cara não te pagar? Não, nunca tive, graças a Deus. Eu algumas, mas Graças tudo a bem. Deus. Eu já trabalhei nesse... Com amigos ou com É, familiares? porque tem amigo que acha que você é banco. não, que vê, você tá falando de sucesso. Ele pô, o pega, cara tá não, na não é TV, isso não. né? Ele pega, aí resolvia. Nem a época de dureza também. Isso foi até na época de dureza. Salvava o cara. Aí o cara devolvia. Dá 3 meses, ele então, veja bem. Aí você ia Sim, de de novo. novo. Aí, porra, chato. Caralho. Se vira, meu irmão. É. Aí eu resolvi metade e nunca mais peguei. Depois você vê. Tipo, pronto. Mas ele parou de pedir também. Óbvio. Ele me deve. Tem formas e formas. Né? Você Então eu sabe que- perdi um pouco, mas também ganhei em não ter apurreação. Pronto. Eu já prefiro falar, não empresto. Você fala, não empresta, Bola? Mas já teve de você dar esse toco? Não, nunca tive, mas é o que o Gustavo tá falando, é complicado, cara. E É você, complicado. Gustavo? Eu já tenho um brother meu que emprestou pra outros, eu acompanhei tudo a situação e deu cagada. A gente sabe. E deu cagada. Deu, né? Deu. Mas cagada grande. Grande, cagada grande. Cagada não, a Cagada Sabesp de bosta. É, a cagada. E você? Você falou, você não vai, puta, pagar, você vai ficar puto com o cara, entendeu? Pô, você era meu amigo, seu filho da puta, só te emprestei porque você era meu amigo. É. Cara, puta situação de E tu? bosta, cara. E tu? Ó, me pedem dinheiro quase que diariamente. Eu imagino. Mentira. Pelas redes Eu imagino. sociais. Ah, não, mas Ah, não, aí... o meu também, o meu pega então. bicicleta, carro. Tudo. Então, pelas redes sociais eu não Você tá parecendo empresto. o Silvio Santos. Puta, é verdade, eu juro por Deus. As redes sociais são ambiente de fraude, né? Quando eu Porra. faço qualquer post lá, se tem 100 comentários, 20 são de propaganda, de perfil robô, né? Chamando pro Forex, né? Pros criptoativos que você não sabe, o cara tá na Tanzânia, né? O que é aquilo? Então, eu não é que eu não respondo, eu respondo. Geralmente vem histórias bonitas, né? Ou tristes, sei lá. Não, porque eu trabalho, não deu certo, tô passando fome, quero comida na minha mesa. Cara, Minha família. cola na igreja mais perto da sua casa, né? Sociedade perto de você, se é questão de fome. Por quê? Ali você vai ter alguém que no olho sabe Vai que te você... ajudar, te amparar. Porque se eu te ajudar, eu posso estar dando dinheiro para um fraudador. Tanta gente que certeza. Então, eu não dou dinheiro nas redes sociais. Eu contribuo muito para filantropia. Uhum. Filantropia é diferente de caridade, né? Caridade é quando você vê a pessoa passando fome e você dá comida para ela. Filantropia é quando você vê a pessoa passando fome e você constrói um restaurante para que essa abastecer a pessoa turma, trabalhe, é. para que ela trabalhe e dê comida para a sociedade. Então tem alguns projetos filantrópicos que eu ajudo. E nos relacionamentos pessoais, quando acontece uma situação, precisa de grana, tem 2 cenários possíveis, né? Um cenário é quando a pessoa precisa de grana porque não consegue pagar algumas contas,
E às vezes que eu ajudei não com dinheiro para pagar a conta, mas com dinheiro, pô, o que tá faltando, cara? Um computador para você trabalhar? Tá faltando... Quer que te ajude a comprar a moto para você trabalhar e aí você faz dinheiro e paga? Dá a ferramenta para resolver o problema. Né? E foi dado, não foi emprestado. Tá. Teve situações que eu via que, puxa, você tenta ajudar, você não tem comida, toma a cesta básica, não tem comida, vem comer em casa. Eu percebi que era melhor, pô, tá sem comida? Vem todo mundo comer aqui em casa. Perfeito. Só que vem comer em casa e vou perguntar e você vai me responder como está o problema, vou te dizer onde é que está o problema. A pessoa não gosta de receber o sermão, né? Se ela tá fazendo de malandragem, não gosta, ela não vai mais pedir dinheiro. É. Se ela percebe que ali tem um caminho, ela vai corrigir seguir. o rumo e vai aproveitar aquela Perfeito. lição e valeu aquele almoço, talvez até empreste alguma coisa para depois devolver, mas foi feito o trabalho de ensinamento. Aham. Então as situações com que eu lido são essas. Hoje eu faço não gosto de falar muito de quanto eu dou, mas uma doação Não, bem lógico, volumosa lógico, anual precisa para falar. 2 associações aí que Legal. resolvem Legal. o problema, não fazem Isso eu acho caridade. muito bacana. Voltando à riqueza da vida simples. O que seria uma vida simples? Vamos falar de um cara que ganha 3 salários mínimos, mas vamos subir um pouco o sarrafo. Bom, vida simples. Vamos lá. O que eu vou falar para o cara que ganha 3 mil vale para o cara que ganha 300 mil também. Tá? Tá. Vida simples é você tomar as decisões que você vai gastar na sua vida, no estilo de vida, não com base no que você ganha. Eles falam, eu ganho 3 mil por mês. Disseram que eu posso gastar 30% que eu ganho com o aluguel da casa, então vou gastar ali uns 900 com a casa. Não é assim que se pensa. A gente inverte a ordem das escolhas. A gente primeiro tenta fazer um plano do que eu quero na vida. Eu quero, que o dinheiro não falte amanhã. Então, no mínimo, um plano de previdência, né? Alguma coisa parecida. Depois você vai melhorar isso aí. Mas você começa num plano de previdência, aquele dinheiro, quanto poupar por mês, durante quanto tempo, durante 20, 30 anos. Separa uma verba para poupar. Separa uma verba para projetos de médio prazo. Tá. Em algum momento vai romper o cano da minha casa, eu vou ter que Vou trocar ter de que fazer carro, manutenção. fazer uma reforma, emergência. Aham. Então, médio prazo é, cara, algum lugar, aqueles 10 mil reais vai ter que tirar de algum Sim, lugar. Entendi. E um plano de curto prazo. O que te faz feliz? Essa é uma pergunta difícil de eu responder, porque cada um fica feliz com uma coisa. Pode ser a zona pro bola, pode ser... Zona. O bola quer ir pra zona de vez em felicidade. quando, alguns querem viajar uma vez por ano, outros querem assistir o esporte O no problema da estádio. zona é o preço da bebida. Exatamente, muito caro. E o táxi. O cara vai Puta, pra é caro, zona com a garrafinha no bolso. porra, não dá. A frasqueira, hein? Mas enfim, isso é parte do projeto de curto prazo. Qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tem que ter uma verba. Por quê? Puta O drink barbaridade. tá caro, hein, malandro? Whiskão na zona. Puta Red Label Inflação caro, do caralho. Puta O cara ganha na barbaridade. mamadeira, Desculpa, meu irmão. Gustavo, vai. Dá pausa na teoria aqui, não tem problema. Não tem Não, problema. tem que ir pra galinhagem. pô. Mas o fato é que se o cara tem o dinheiro para ser feliz, o dia a dia, cara, não é jorrar dinheiro, mas ele faz o esporte dele, ele consegue assinar lá o canal pago para ver o futebol do time dele. Ou Ele ele dá comer 10 fora um dia ou outro. Alguns vão para a zona, alguns vão dar 10% Sim. para a igreja, não importa. Perfeito, O cara tá feliz perfeito. com o que ele quer ser. Aham. Ele definiu quanto poupar para aposentadoria, para reforma. Ele tirou um pedaço do que poupar, ele tem que ver com o que sobra. Sim. Então, esse que sobra vai fazer com que ele tenha escolhas mais limitadas. Ele ganha 3 mil por mês, é pouco, mas ele chegou à conclusão que vai ter que viver com 2.200. E como vive com 2.200 uma cidade que o aluguel do barraco mais simples está R$1.000? Cara, então vamos lá. Se R$1.000 o aluguel, será que eu consigo dividir esse barraco? Será que eu consigo? E aí entra aquela criatividade que eu falei agora há pouco, tá caro demais morar nessa cidade. Então, Sim. por que numa cidade vizinha? Por Não, que entendi, uma outra é, cidade? isso é do caralho, esse é o isso conceito é do da riqueza da caralho. vida simples, de eu aumentar a frequência de sonhos que eu vou realizar na vida, simplificar minha vida. Eu não estou falando que o cara vai viver carro conversível, não, mas ele vai Sim, ter uma vida sim. mais simples, mais dura do que ele imaginou que ia ser. Só que ela vai ser criativa, porque ele vai ter muita recompensa. Pensando com a cabeça de classe média, imagina aquele cara que tem uma casa com quintalzão, uma churrasqueira, ou então ele tem um apartamento com varanda gourmet, Aham. só que ele não consegue receber os amigos, cara, que a conta tá tão apertada Não consegue que comprar se ele carninha, comprar não a entendi. picanha que no governo não tá dando, se ele não Pra conseguir fazer comprar uma a festa, cerveja... ele fica Não, sem estão almoçar. dando colchão duro aí, cortando em triângulo. Hein? Fica ligado, Por aí, né, galera? por aí. Os negros filha da puta aí. Estão dando Eu mesmo vi esse divulga, dia. porque O cara pega o colchão duro, corta em triângulo e bota no saco. Você vai comer, meu irmão? é isso. Porra, Puta tá pedaço comendo... de pau, né, meu? Puta, o solão de sapato. Mas Caralho. o fato é que tem muita gente com
carro esportivo e não consegue viajar. Sim, com casa pra bacana, não caralho. consegue trazer os amigos. Não, e tem o carro, daqui a pouco não consegue nem pagar o carro, né? Sabe, velho? sabe o cara compra um apartamento bacana, não consegue decorar. Porque ele viu a conta do apartamento, não do quanto Exatamente. custa rechear aquilo. Exatamente. Então, qual que é o cabeça de classe média, né? O que eu faço? Eu vou para algo menor. Eu vou morar num flat. Pô, mas num flat eu não consigo receber amigo. Tudo bem, cara, mas vai custar Mas tão vai- menos. Mas vai ter uma vizinha da hora, né, Ah, vai ter pai? umas vizinhas- Olha, vocês conhecem, né? Pô, é legal. É que a gente já foi um dia alguma coisa. Tem um amigo que falou. Já fomos bom algum É. dia. Um dia a gente já foi bom. Mas eu falo que se você vai morar em algo mais simples, sobra grana para Sim, talvez perfeito. você alugar o espaço para reunir os amigos. Cara, eu vou fechar a varanda de um tequinho restaurante, do boteco vai ali, morar no aniversário. Né? 3 vezes por ano eu vou fazer É verdade. vamos coordenar com os amigos. Pô, cara, vamos para um lugar legal. Você No leva meu a aniversário, cerveja, eu junta levo a a carne. turma. Mas o problema é encaixar as mulheres. É, aí tem Você que sabe conversar que você bastante. perde um amigo assim, né? Você tem um puta amigo de vida. Se a mulher não gostar do Se a cara... tua mulher não gostar da mulher do Ah, não, cara, é. acabou a Ou amizade. não gostar do cara também, Acabou né? a amizade. amizade começa por ela, né? Elas mandam, irmão. É isso aí. Olha aí o futebol feminino. Mas a amizade é a mulher que determina. Aí a coordenação Não é? é Aí coordenação no Pedro, familiar. Coordenação Gustavo, familiar. na boa, esse Pedro não dá. E aí? E aí você vai sair com o Pedro, cara, eu jogo futebol com o Pedro, enquanto você vai lá pro beach tênis e tá tudo certo. Ele coordena não cada um seu junta, momento. né? Tem É, hora que vai- sabe? Continuando na linha de raciocínio. mas é isso, você deixa de ter aquela estrutura que você imaginava que era pra desfrutar, conviver, mas você não consegue pagar a conta, vai pra algo mais simples e aluga de vez em quando. Cara, se eu morar numa casa pequena, mas a cada 2 meses alugar num feriado uma casa temporada, cara, o que eu gastar no apartamento, É eu isso pago o mesmo. aluguel daquela É casa, isso pago o mesmo. churrasco, pago quem for, as mulheres, o garçom, todo mundo ali e sobra. Deixa eu te falar uma coisa, Me Yasmin. fala, conta. Você fazia o que antes de... Você é cantora? Você é Cara, DJ, DJ! Você é DJ, DJ. que legal. Meu bem, eu sou cantora, tá? Meu Como é que querido, vocês se eu sou conheceram cantora. assim pra rolar a química? Cara, Rolar o Vênus. vamos lá. Não o velcro, Vênus. Antes do Vênus, eu era DJ e cantora de eventos. E aí eu viralizei na internet com imitação. Imitação. Ela Pois faz, é, o meu. você faz o cebolinha. É, então. O nome do A gente episódio... tem muito em comum. O nome do Olha aí, podcast... ó. Olha aí. Você faz É? 2.000 imitações. eu Marília também. Gabriela, você imita o quê? Yasmin. 2 vozes. Mas quase. Mas com premium, né? Mas com garbo e elegância. Exato. Eu imito 2 vozes que são... Não, você faz também a voz da inteligência artificial. É verdade. Então são várias. Dentro dessa Pronto. categoria, Então como é que é? São Eu tô várias. interessado. Pronto. Tô interessado. você quer qual? Porque existem Cebolinha, categorias. pra Você começar. apresenta. Não, da Cebolinha não é a inteligência artificial. Mas vamos começar com então, Cebolinha, é isso? tá. Você, Não, você faz a dublagem do Cebolinha. É. Como é que é? Ticalacatica-ticata. E aí, Carioca, beleza, cara? Aqui quem fala é o Cebolinha. Eu vou pegar o seu coelho encaldido. Mônica, a lombada. Igual, cara. Porra, sensacional. Fudido, Obrigada, fudido. muito obrigada. É a primeira pessoa que eu vejo imitar o Cebolinha, a não ser o próprio dublador do O próprio Cebolinha. Cebolinha. A Cara, dubladora. e foi aí, tipo, a virada pra mim. Porque não Olha. tinham muitas imitadoras mulheres. A gente tem a Fafi, né? A gente tem outras mulheres, mas não tinha ninguém imitando Cebolinha e a voz do Google ao mesmo tempo. Como é que é a voz do Google? A voz do Google. 0 resultados encontrados. O ponto G do homem é na próstata. KKKKK. E aí, amigão? Igual. Viu? Muito bom, meu. Mas Tem as variantes ou Tem não? as variantes, porque a da Alexa é mais grave, é mais ligando ar-condicionado. Como posso te ajudar? A do Google é como posso te ajudar? É. Entendeu? A da Ela Alexa Google é mais fininha. ela é mais assim. saber de você. É meio Isso, é meio- sexta-feira. Ela é mais pro agudo. Agora a da Alexa é mais ligando ar-condicionado. E aí, quando Mas você é- descobriu as imitações, você largou mão de ser DJ, de cantar, o que aconteceu? Não, comecei a cantar, fazer minhas festas como DJ e imitar na festa também, filho. Ah, entendi. Porque Que aí quando louco, eu viralizei, aí começou a influenciar no meu trabalho, porque daí a mãe da debutante falava, cara, anuncia minha filha com a voz do Google. Tá. E virou um extra dentro da minha profissão, uma velho. loucura. Puta, que legal. E aí comecei a ganhar muitos seguidores nas redes sociais. Aham. Eu fui assim, de uma vez, foi em 2017. Foi 40 mil assim de uma vez, 6 milhões de views. O vídeo viralizou O o que vi- ela fez. Viralizou que eu imitei a voz do Google e Cebolinha cantando Ragatanga. Porque Ruge tava voltando em 2017, vocês Aham, lembram? É verdade. Não, não lembro, mas... Mas tava voltando. Era o assunto, assim. Era o assunto. Sei, tava num hype ali. É, só que eu não fiz pra viralizar. Aham. Eu fiz porque
postava vídeo cantando às vezes, aí tinha lá 2 curtidas, 3 curtidas. Aí eu falei, caramba, acho que eu vou imitar. Vi a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, fazendo um vídeo de dublagem. Falei, vou começar a imitar. Fui tentando, foi uma porcaria no começo, mas continuei Pegou o treinando, jeito. peguei o jeito e imitei lá no McDonald's, pedindo um McFrozen de Sprite com a voz do Cebolinha. Aí eu falei, Eu quero um McFrozen de Sprite, por favor. gravou isso, soltou no Facebook, que era onde viralizava na época, vocês lembram disso? Claro que eu lembro. Aí viralizou no Facebook, comecei a ganhar seguidor, e aí continuei como DJ, cantora, imitação, postando vídeos, focando um pouco no conteúdo, um pouco nesse trampo com eventos, até que chegou o que a gente tava falando da pandemia, eu perdi todos os eventos, comecei a focar só Puta que na merda, hein? internet, e aí foi quando começou a onda de videocast. E aí eu fui no Master Podcast, que era do Vinheteiro, com o Zé Graça, vocês lembram desse? Lembro, vinheteiro. Zé Graça? Foi um dos primeiros videocasts Zé depois do Graça? Flow. Eu lembro do vinheteiro, claro. O Vinheteiro. Zé Graça... Se quer saber que você, né, ele é meio aquele cara do esporte que verdade. morreu. Interrogação, é é. igual. Da mesma família. Ele falou pra mim... Palmeiras. O vinheteiro Como é o falou... nome dele lá, A o voz Avalone. do Google me excita, meu. Eu falei... Do Google me excita. Aí eu lembro que o Zé Graça mandou falar assim, fala que ele é virgem de 40 anos, antes do programa começar. Aí eu, você é um virgem de 40 anos. Aí o programa viralizou, era o Master Podcast esse. Aham. Que acontecia dentro de onde? Dos estúdios Flow. Foi o primeiro videocast que pegou emprestado o estúdio do Flow. Tá. Muitos pegaram, né? Muitos pegaram. Sim, pra caramba. E aí, nesse Podpah, começo... enfim. Exato, foi na mesma época. Eu lembro que eu fui convidada pro Master e daí ia ter uma reunião do Podpah uma semana depois. Isso naquela primeira casa. Não sei, Aham. vocês chegaram aí nessa? Fomos. Sem ser a que Fomos. tinha escada. Lá na puta que ele os pariu. Que era... Da Zona Onde- Leste. onde nós Não, vamos- uma antes. Não, Não. nós somos antes. Era Antes. térreo, Nós assim. somos uma Era vez lá na outra- Zona Leste. Isso, também é lá Também na... é lá Vila na- Monumento. Isso. Era na A Vila Casa Monumento. do Chapéu, uma rua pra cá, rua pra lá, rua pra cá. Segunda- rua pra cá. Segunda- Todas nós. são, mas aqui tinha escada? Segunda-feira A pergunta é é nós. essa. Tinha, lá? tinha escada a casa que você foi? Não. Então tá, Então tem foi chance de essa, ser, tem chance de ser. E aí eu Tinha fui... um jardim na frente, parecia uma casa de vó, assim. E... Essa era a Vila Ixi, acho Mariana. que todas. Não, não é Vila Mariana, não. Era na Zona Leste. Então... Bom, enfim, era uma delas. Enfim, daí... Em Foram 2000 muitas casas. É. Aí mudou pra essa agora que tem elevador, que tem Isso. Ah, essa tá Ah, chique. Essa tá chique. Tem umas crianças. O Vênus, A o gente Vênus é lá. contratou. O Vênus é lá. O Vênus é lá. Mas vocês sabiam que essa casa que é agora eu fui visitar, eu e o Monark, antes da gente ter o Vênus. Caralho. Antes da gente ter o Vênus. Porque É eles já mesmo? estavam querendo aquela casa, só Tá. que tiveram uns problemas e a gente acabou mudando pra outra e só depois, um ano depois, pra essa. Mas eu fui visitar com o Monark. Eu lembro que era uma casa de família mesmo. Onde é o Flow era uma sala Um de ateliê. artesanato, um ateliê de uma mulher. Tipo, aquele espaço inteiro ela usava Caralho, como ateliê. gigante, hein, porra. Onde é o Vênus era um quartinho de criança, com suíte, assim. Mas aí, em 2020, teve o Master Podcast. E aí, os cortes foram bem. E eu lembro que quando eu saí do Master, eu falei pro Serginho, que é irmão do Igor, né? Que Uhum. produziu o Flow. Falei, ó, me chama aí. Quando vocês quiserem, eu venho no Flow. E o Serginho falou, tá bom, valeu, garoto. E aí, legal, bacana. Eu saí... Qualquer coisa eu te ligo. E aí... Meses depois, ninguém falou nada, né? Mas eu queria ir, porque eu achei legal esse lance de videocast. Aham. E aí, 3 meses depois, o Flow me chamou como convidada. E aí, no ao vivo, o Igor e o Monark falaram, tu total tinha que ter um podcast. Tinha que ter um podcast mesmo. Ele falou mais ou menos assim. Eu concordo. E aí, eles falaram isso e aí a gente começou a plantar, pensar. plantar essa ideia de ter... Porque não tinha videocast feminino no Brasil. Aham. Não tinha, Não não tinha. existia. Nenhum. Não, você Verdade. já fazia lá. Podcast. Videocast, não. Ah, o videocast é isso aqui. Esse formato, Esse formato. feminino do Brasil não com tinha. mesa e televisão, não, Isso, é é. verdade. E quando eu fui, o engraçado é que eles acharam que eu era mesmo a voz do Cebolinha do Google. Tá. E aí eles me apresentaram assim, já quebrei a expectativa na hora, eu falei, não sou eu. Aí o Igor riu muito, assim, falou, caraca, mano, que menina doida. E aí fui contando das histórias da minha família árabe, fui contando um monte de coisa aleatória, eles acharam uma pessoa interessante, assim, não sei o que deu na cabeça. Aí falaram, você tem que ter um Mas videocast. O que eles acharam? Porra. Aí eu fiquei 3 meses sem receber nenhuma mensagem depois dessa. Zero notícias. Zero notícias. Zero resultados. Zero resultados Vamos encontrados. fazer e que Vamos acabou fazer, e já é, ficaram já é. quietinho. Ela Quietinho. achou que tinha morrido a ideia. Imagino. Daí eu falei, não vou encher o saco dos caras, os caras têm mais o que fazer, né? E aí eu recebi uma mensagem, E sei lá, nessa sem fazer nada. eu tava... Não, DJ, cantora. Não. Não tá na pandemia? evento. Tava, não, eu focando nos meus conteúdos. Tá, na então, internet. postando no YouTube, postando Tá. em todas as redes sociais, foquei Aham. nos meus conteúdos. Continuei trabalhando com Tá. isso, publicidade.
E aí, o irmão do Igor mandou uma mensagem em janeiro de 2021. Escolhe a cor da tua cortina aí. Caralho. E aí, foi aí que a gente reuniu. A gente se conheceu, eu e a Cris, em janeiro. Porque é aí que a gente reuniu pra falar como é que vai ser o projeto. Quem vai ser Mas host? deixa eu entender uma coisa. Vocês são escolhidas separadamente? Separadamente. Sim. Você não conhecia Aí, ela, mas nem a você Yas conhecia estava na ela. reunião quando surgiu o meu nome. Sim. Tá, Porque a gente tava olhando opções. Tipo, quem que vai apresentar? entendi. Ok, vamos olhar opções. Precisa ter Entendi. tais características. Precisa ter... Era uma junção de características que a Cris... Ela foi passando em todas. Coisas que as outras meninas não estavam passando. E aí o Igor ligou. Franja, tinha que... Do Jaça. Franja do Jaça, do beijo! Robson Jaça. Robson Jaça, seu maravilhoso, obrigada. Ele é incrível. Robson é uma Tava voz lá. bonita, né? Ele tem uma Não. voz de locutor. Você quer o É cabelo isso. como? É? E aí, Cris, tudo bem? É isso. Vozeirão, né? Mas naquela época não era franja do Jaça ainda, não. Eu não tinha esse poder. Ainda não, né? Não, ainda Mas não. vamos lá. E aí o Igor ligou pra ela. E aí, conta da sua parte. É, e eu já conheci o Flow, já tinha ouvido falar, algumas pessoas Aham. estavam indo e eu tava naquela de, poxa, eu queria muito ir, mas eu não queria pedir, eu tava naquela assim, né? E aí chegou a mensagem do Igor falando assim: oi, Cris, Igor do Flow e tal, daí eu. Yes, vou fazer o Flow. Foi a única coisa que eu pensei. Falei, oba, vou ser convidada pro Flow. Tem como você dar um pulo aqui? Eu falei, claro. Pô, eu não na sabia hora. como funcionava. Eu falei, vai que ele quer conversar antes, Sim, sim. quer fazer uma pré-pauta. Eu não sei, cara. Eu falei, vou, claro, vou. Lógico. Tô aí. Aí eu cheguei e foi muito engraçado, porque ele falou assim, então a gente tá pensando em fazer um flow de meninas, né? Porque a ideia... O flow delas. O flow delas. A gente não sabia o que seria ainda. Então, pra explicar a ideia... Machismo estrutural, né? O flow delas. Não, porque, né? entende? Não tinha... tipo assim, eu tô querendo um bombril. Tô querendo fazer tipo um bombril. Era isso, entendeu? Era o Não conceito. tinha outra referência. Não tinha outra referência. Aham. Então, estamos querendo fazer um flow de meninas e tal, não sei o quê. Eu queria saber se você topa. Aí, na minha cabeça, na hora, eu falei, bom... Ele vai conversar com umas 40. Tô numa seletiva. Vai escolher testar umas alguma, 10. É. Pra ficar na dúvida entre duas e escolher, beleza? Aí ele falou que a gente queria saber se você topa. Eu falei, topo. Ele falou, então já é. Eu falei, já é o quê? Ele falou, já é. Bora, começa. Assim? Modelo Assim. Igor de negociação. Ele até Vocês contou isso não se outro dia. conheciam? A Não. gente não se conhecia. Ele até contou isso outro dia que ele falou, a Cris Caralho, tira sarro de mim até hoje, que foi a contratação mais rápida da história. Porque foi exato. A gente ficou conversando 5 minutos. 1 minuto foi isso. Os outros 4 eu fui mostrar o antes e depois da minha cirurgia. A gente ficou rindo. Ele foi mostrar quem que eu era. Os outros 4 minutos... Se Caralho, conheceram, louco, foi uma velho. junção do Igor com o Monark. Pensaram assim, ó. Plim. Porra, legal pra Plim. caralho. Puta sacada. Aí a gente marcou um café Foi. pra Pra se se conhecer. conhecer. A gente marcou uma reunião antes disso, que lá pariu. no Flow. A reunião foi maravilhosa. Lá no Flow, nessa Amo. segunda casa que já era. E aí tava o Igor, tava o Monark e tal. Chegamos as duas aqui assim. As duas, tipo... E aí, olha a ideia do... Situação esquisitíssima. Exato. Né? Não tinha Eles não se nome. conheciam. A gente não se conhecia, não tinha nome, não tinha... A gente só tinha um sonho. E Aham. aí, o nome que tinha ficado pra ser o Vênus era Petecas. Bom nome. Gostei. Gostou? Petecas. Por que Petecas? Porque não pode deixar a peteca cair. Petecas lembra Pepecas. É, eu gosto muito. Era Pepeca. Era isso. É bom o nome. E aí, essa reunião foi pra falar do nome. Aí chega o Igor... Não, chega o Monark e fala, e aí, o que vocês acharam do nome? Petecas. A gente, entenda, estávamos nos conhecendo, conhecendo todo mundo. Aí a gente fez assim... bom... Né? Aí o Igor... Legal. A gente desse jeito. Mas como é que a gente explica, entendeu? Tipo, se for esse, vai ser. A gente meio assim... É. Bom, legal. mas... Aí o Igor... É uma merda! Deixou uma bosta. Aí a gente foi fazer um levantamento de nomes, Foi. listar várias opções. Aí fomos, de fato, pensar nisso. Mas assim, pensar nisso, no caso, pra ontem, porque já era dia 10, 12. Já era dia 10, 12 já. Tinha que E começar, estrear. porque o tempo tava correndo. Outras pessoas iam começar, entendeu? Uhum. E a gente precisava do Entendi. pioneirismo ali. Mas aí, a gente teve essa reunião prévia de nomes no mesmo dia que a gente tava vendo os nomes de pessoas que iam apresentar. Então a gente não tava muito, assim, com umas ideias top de nomes. A gente tava mais focado em quem ia ser host. E aí, até o Monark falou, molejo. Era outra ideia de nome. Molejo? Que Puta, porra, nada a nome... ver. Porque ele Fumou um baseado podre, né? Era Molejo. Molejo, era petecas. Eles queriam uma ideia de fluidez igual do Flow. Aham. Entendeu? tá. Só que- e aí também... Flau. Flau foi mesmo uma... Flowers. Pensamos em Glow.
Glow. Foi uma ideia do A gente Danilo. pensou Glow. O Danilo que deu essa ideia. Porque Glow, Glow legal. seria tipo assim, flow, só que com brilho. Glow. Isso é legal. Aham. Só Mas, o que a gente pensou quando veio essa ideia, faria muito sentido Glow, um quadro dentro do Flow. Aham. Glow como um outro programa é muito... Na linguagem do Cebolinha, linhas aéreas, né? Então. Glow. E Glow, no linguagem de Cebolinha, é crescer, né? Grow. Glow, verdade. Mas aí vai, continue. E aí, a gente se conheceu e marcou uma reunião num café. A gente ficou 4 horas Conversando. Fechou porque- o café, fomos pra outro lugar. a gente foi Quem pra sou eu, padaria. quem é você? Como Mas com é que essa tá? cara de pau aqui fica fácil. Isso é cara de pau. Mas Essa cara de pau um faz qualquer detalhe, porra isso aqui. Um detalhe muito interessante, que a gente foi conversando, era a primeira vez na vida que a gente se via. E a gente foi vendo que a nossa vida, em pontos, tipo assim, ao mesmo tempo da nossa vida, aconteceram coisas Altos que, e tipo assim, ó, baixos. eu tava indo aqui e Yas tava indo aqui. Em dado momento aconteceu alguma vida que fez assim, e a vida da Yas fez assim. E a gente ficou indo. Tipo, mesmo mês e mesmo ano. Entendeu? Mas pra Caralho. coisas completamente diferentes. Ah. A gente só tava com a cronologia, um gráfico assim muito parecido. Vocês estavam em paralelo. Isso. Paralelo. Isso. E Bom aí, nome, paralelo. Paralelo. Em dado Paralelas. momento fez Paralelas assim. é legal. É um bom nome. E a gente foi. Ó, um Mas- bom nome. Se vocês quiserem sair do flow, entrega Paralelas. o nome e cria o Paralelas. Paralelas. Olha! Ah, gostei E o desse meu nome. é Ticaracatiguete com bola. Que bosta! Bom, a gente, Esse é um bom vai nome. começar a fazer aqui agora, nesse estúdio. Pô, Paralelas é bom, hein? Ih, já vão roubar. Ih, já era. Já era. Óbvio. Não, Veiga, se Óbvio. você estiver assistindo isso, O Veiga mais é nosso legal programador. É pedir pro Registra. Veiga registrar uma coisa que a gente vai roubar de menor sentido. Paralelas Que é ideia. bom. Paralelas é bom Paralelas mesmo. é bom. Paralelas é bom. E aí, no dia 26 de janeiro de 2021, a gente começou o Vênus sem convidado, quase sem logo. Quase sem logo, o Helder E o Rodrigues, que Vênus nos veio da salvou. onde? O Helder. O Helder. O por Helder quê? Rodrigues. Eu sou muito amiga do Helder. Pô, traz ele aqui. Ele é eu maravilhoso. amo. A gente Ele queria levar ele ele lá também. amarrado, né? Tá amarrado? Com os contratos dele. Mas enfim, aí o que aconteceu? A gente não estreava naquele dia, a gente não tinha logo, as opções que estavam chegando a gente não tava curtindo. Eu entro no Instagram 9 horas da manhã, vejo o Helder acordado. Eu falei, tá aí? Ele falou, eu falei, pô, bem feito. É tu Agora mesmo. você se ferrou. Porque ele Ele é top. Ele É. não faz mais porque ele não tem mais tempo, mas ele é top de arte, de tudo. Que legal. E aí eu falei, é o seguinte, a gente precisa disso. Ele falou, me manda a referência, mandou uma referência, ele mandou, a gente mandou, todo mundo aprovou. É. Todo mundo aprovou na hora que ele A mandou. logo. Porque antes a gente tinha pedido uma que ficou parecendo uma bola de basquete. Vocês Depois, pagaram, O símbolo do rei do Do gado. rei do gado. Isso, Tem, né? muito. A mulher tem essa dificuldade, né? E De o- ser mais unissex, E ainda né? existe a questão do cara tá assim, no metrô, Uhum. assistindo uma tela rosa e ele fica, ai gente, vamos ver o que eu tô vendo, entendeu? É. Então, A Que gente não vão queria pensar de rosa. mim, E né? também não queria azul. ainda Laranja existe. caiu perfeito. E o laranja é ótimo, porque o laranja é... É. E qual que era o nosso É laranja. É objetivo? um saco pra você chupar, se você gostar de um. Então. Isso, né? Laranja. Laranja, bom de chupar. O bom. objetivo era fazer crescer o público feminino de videocast no Brasil, que era de 5%, quando o Flow tava, só 5%, e sem perder o público masculino. Então era uma baita missão. Porra. puta Entendeu? que pariu. Porque se fosse só Foda, crescer hein? o feminino, mete maquiagem Sim. e É, ginecologista maternidade. falando, entendeu? Exato. A gente aqui é 70-30, né, Bola? É. isso? E lá a gente é 70-30 de homem. 50-50. Lá vocês conseguem manter Sim, o 50-50? sim. A Legal. gente É. conseguiu em um Oscila um ano. pouquinho. Então É. fica assim, 48-52, 49-51, mas é sempre ali. O nosso é 70-30. Uhum. 70 Que tá bom homem, também. Tá ótimo. 30 mulheres. Tá é. legal também. Tá É, ótimo. A gente acha que é muito masculino aqui, eu acho. Mas é porque às vezes É que é muita o bobageira. jeito, não é o assunto. Já aconteceu de gente falar, mas eu achei que porque era um podcast de mulheres ia ter X assunto. Não, É. tem os mesmos Só ia assuntos. falar de ginecologista, É, de É a maternidade. ótica. roupa, né? É a de ótica, moda. só muda a ótica. Então, assim, Sim. a gente vai falar sobre água? Mas são mulheres falando sobre água. A gente vai Sim. ter um jeito de falar. É. Pode É falar só sobre isso. carro, pode falar sobre, Sobre moto, tudo. Mas Física, O olhar é que muda. astrofísica, a gente fala. Astrofísica. Mas você Só como, falamos de tudo. Mas você como humorista, é um abismo o humor masculino e feminino. Muito. Eu acho um abismo. Você Muito. Como, né? Não, é muito diferente. Aham. Até porque, se você parar pra pensar, vou te dar um exemplo muito claro e simples. Se um cara tá no palco e fala assim, velho, fui no meu dentista, ele tava lá, não sei o quê, rolou um clima, chupei o pau dele. É muito engraçado. É. Se eu falo, fui na minha dentista, rolou um clima, chupei a teta dela, você vai falar, nossa, que tesão. Chupou mesmo? Promete? Me mostra, como foi que você chupou a teta dela? Entendeu? Quero ver. Quero ver. Demonstra, Cris Paiva. Bate de outro jeito, né? É. Então, assim, primeiro que a válvula de escape é muito fácil pro Aham, cara, é. entendeu?
Depois, porque as pessoas ainda não estão acostumadas a mulher falar de sexo, sempre é um... Ah lá, falando de sexo de novo. Mas o cara, 2 minutos antes, tava falando de Tava sexo. mandando bala, E tava tudo bem. Entendeu? Então, assim, o cara... Ah, e outra coisa. Só sabe falar de homem. Porra, o cara passou 15 minutos antes Falando de de mim mulher. falando que não tava transando com a mulher dele, que a mulher tem dor de cabeça, que a mulher demora pra se arrumar, que a mulher dele não sabe fazer baliza, que a mulher não sei o quê. Aí a hora que eu entro falando que meu namorado não sei... Aí é um problema. Não, então pera lá. Então você... Entendeu? É bem, Então, bem tem estranho, né? E aí tem uma outra coisa que é... O jeito de achar graça Uhum. é diferente. O humor masculino, ele tende pra quinta série muito fácil. Uhum. E eu não tô colocando Mas isso como isso é uma crítica, coisa- não. Não, mas é coisa- verdade, eu mas é uma concordo. coisa Eu que o sou Emílio o Zé sempre- Ruela. O Emílio fala pra gente que tem até uma pesquisa, que não sei aonde, na Inglaterra, não sei onde for, que diz que é muito diferente. O humor É masculino. muito diferente. É Tipo, muito. o homem fala, fui lá, bati a porta do carro. O cara, a mulher assim. Uhum. É, tipo assim, o quê? Mas por quê? Ela não acha graça no que o homem acha graça. Uma coisa que eu já ouvi a mulher muito... acha que é menos tonta. Já ouvi muito... Porque assim, eu termino o show e eu sei que as meninas vão gostar porque eu tô falando de temas, né? E eu já ouvi de muitos homens no final do show que consomem stand-ups masculinos Aham. vindo pra mim falando assim, seu texto é muito inteligente. Nossa, seu Caralho, texto é muito porra. inteligente. Caralho. Eu acho isso foda. Mas é Caralho. porque é uma preocupação da mulher. Eu não, Mas eu não você anda vou com muito chegar lá- homem. Você anda com Ando. muito homem. Ando. Você, na minha opinião, você Como- tem um humor masculino aflorado Tem. dentro do humor feminino. Como diz Neil Agra, um beijo pro Neil Agra, eu sou um macho de buceta. Ele fala isso, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhosa Isso é essa muito definição. bom. Transhumorista. Você é um humorista. Eu macho. sou, Tchaca. isso. Não, eu assim, te conheço há bastante tempo. A gente já se trombou várias vezes. Eu acho que você anda com uma rapaziada da quinta série pra caralho. Sim, assim. e eu gosto também. Sim, é perceptível, óbvio. Eu gosto também, mas é que a construção do texto no palco é outra. É diferente. Você é daquelas meninas que tem amigos homens. Sempre tive, sempre foi. Então, é meio isso, Sempre Mas, sabe? tipo, a mulherada reclama disso ou não? Não, porque assim, eu não tento lacrar no palco, Tá. nem pra um lado nem pro outro. Entendi, Nem imitar, perfeito. nem lacrar. Eu não tento, Perfeito. entendeu? Tá. É tipo assim, cara, isto acontece. É. Você pode concordar ou não com o que vem depois disso, mas isto acontece. Então eu Porque falo do jeito disso. que a coisa tá chata hoje em dia, é capaz de vir, mas ela anda com muito homem, sabe? A mulher Aham. dar uma reclamada. Ah, mas aí é sorte minha, né? Sim. Também acho. Também acho. Mas tô dizendo que legal, cara. O humor legal. masculino é escroto, eu acho. Sim. Assim, um jeito, não sei, é muito sexista. quinta É um série pra sexista caralho. muito, não sei te explicar, eu acho mais vulgar. Mas assim. eu busco É. umas coisas, por exemplo, assim, eu sei que tinha muito, logo que eu comecei, eu via muito, porque mulher faz pé de pau pequeno. Ah, mulher só faz pé de pau pequeno, mulher faz... Aí o que eu fiz? Eu fiz um set de 10 minutos falando sobre pau grande. Eu consigo fazer, você ri, durante 10 minutos imagino. sobre uma história de pau grande. Eu É isso. Como imagino. assim? Conta a história de pau grande. Não, eu conto a história de um cara Garrincha nasceu lá. que eu... Cidade do Garrincha, é verdade. Eu conto Pau uma grande, história vai. que aconteceu de um cara que eu conheci com pau grande. Eu não vou dar o texto aqui, mas é isso. Dá o texto. Aqui é liberdade. Não é por isso, é porque a pessoa tem que ir no show. Afinal de contas, eu vou Óbvio. passar a minha agenda. Boa, Não, nós vamos passar a agenda, mas peraí. Eu O cara quer que você Dá um conte o texto. show Isso, aqui. Um é. spoiler, um spoiler. Dá um spoiler de uma que você tirou do show, pronto. Uma que caiu. Não, O pau grande caiu. Tu já Não aconteceu de pegar a caiu. brochada? Eu já te falei que eu já brochei aqui por causa de um sapo. De um sapo? É. É verdade. Já contei aqui. Ele Por quê? contou. Que eu tava na rede, era a primeira de minha namorada, todo empolgado. Ah. Tipo um lugar meio lumiar, assim, no Rio, e tava tudo certo. Só que tinha uma galera assim, aí eu tava na redezinha, olhando pela porta, assim, tinha uma rapaziada lá embaixo. Eu falei, pô, aqui tá o chamego rolando. Na hora H, quando eu olho, tem um sapo assim. Sabe aquela rede baixa que tem a base da telha, que a telha... Aham. Porra, um puta sapo só. Nossa, credo. Puta, cadê? Cadê? Foi A embora. praga do sapo. O sapo Não foi pro comi a saco. perereca. Não É rolou, isso. não rolou. Sapo me broxou. Quando eu falo, pô, é bizarro? É bizarro. Já foi um sapo que me... Mas o que a gente tava falando sobre esse olhar, Uhum. eu sinto que tem, por incrível que pareça, tem mais bloqueio das próprias meninas do que dos meninos. Uhum. Sabe? Eu já peguei em show, tanto que eu tenho o cuidado do show de começar me zoando, sempre faço isso, pra que as meninas da plateia, porque o palco tem esse
Tem um sex demônio, appeal, um né? demoninho, um Que tudo- demoninho. não importa se a pessoa é mais bonita, mais feia, mais alta, mais baixa, não importa. Atrai. É o palco. É. Então, Começa eu com pau, chego... né, amor? É. E aí, Termina com cu. E termina com cu. Boa, Cebolinha. o pensamento... Olha isso. Pau, cu. O pensamento da mulher do lado é tipo assim: meu marido não para pra me ouvir 2 minutos no fim do dia e tá ouvindo essa filha da puta tem 1 hora e rindo, arregaçado pra ela, você entendeu? acabando de rir, é. Então rola. Então o que eu faço? Eu já chego já falando assim: não. Vocês dois vão rir de mim. Vem, pode vir. Aham. Eu tô aqui pra fazer vocês dois rirem da minha pessoa, tá tudo certo. Então eu tenho esse cuidado. Porque eu já vi, tipo, o casal junto assim, ó, na mesa, e eu comecei a falar, o homem ri, a mulher faz assim. Tch, É mesmo. opa! É, e aí você perde o Opa. público Aí eu feminino. falo, que é zero a minha intenção. Que é o pânico, né? É. O pânico É foi zero a isso. minha intenção. O pânico, ele era um repelente de mulher do caralho. A mulher viu o cara assistindo. Você tá assistindo as paniquetes, seu filho É, da por causa das puta? paniquetes. Era. Quebrava. O pânico, ele criou uma rejeição com o público feminino bizarro. Todo homem que assistiu o pânico achava a Por mulher. causa das meninas, né? A mulher, quer ver bunda, né, filha da porra? Mas você quer ver que as meninas Os caras- gostam de me seguir no Instagram? É. Porque quando eu recebo, tipo, alguma coisa over respeito, tá? Uhum. Do cara, entro no perfil aberto, você vê que o cara é casado, eu posto É aberto. print e... Falo, tá aqui, ó. Vai lá agora. A primeira vez de vocês foi ruim ou foi bom? Foi ok. Ok? Foi ok. Ok. Foi ok. Não foi traumática, não. Só quem viveu sabe. Eu Só quem escapo viveu pela sabe. tangente. É Eu verdade, entendi já você, eu percebemos. entendi, é melhor assim. Percebemos. Bons costumes familiares. Isso. Sim. Você sabe que eu era... Cria um mistério. É. Já que vocês não vão falar, eu tinha, quando era... Porque assim, o sexo masculino, ele é por partes. O homem, ele, pelo menos comigo, foi assim, né, Bola? Ou você foi... Como tudo? assim? Explique-se. Por exemplo, eu me apaixonava primeiro por peitinho. Eu não fui pra xiranha. Eu Você quando eu, menino, fui... Aham. Mas a Que eu- primeira vez Não, de que a primeira você tá coisa... dizendo? Não, entender o que é sexo, o que é mulher, Aham, o que é aham. atração. Eu era muito... apaixonado pela figura da mulher. Tá. Então eu me apaixonava pela figura da mulher, eu era muito louco por ela. Não por ela, por algumas, assim. Tá. Era uma coisa passional de mão dada. Pra mim aquilo era o máximo do amor. É um flying to the moon. Romântico. Uhum. O último Eu chorava, romântico. via a lua, falava, onde será que ela está? Porque minha lágrima refletindo nessa lua vai apontar para ela. Nossa senhora. Eu era dele. Ô, Pequeno Príncipe. Nossa Já usava senhora. droga dele pequeno já. As Pelo estrelas- tinha amor o de isso carioca no lá, meu coração. o Pequeno Príncipe, as estrelas são É, guizos não. que eu deixo. Eu atravessava a rua, Completamente. mas eu não apanhei tanto, porque eu sempre uma pastilha garoto, aí tinha um ônibus da escola, eu atravessei a rua e entreguei. Meu pai me flagrou atravessando a rua. Meu pai me deu uma surra e eu queria só dar uma pastilha garoto. Pra ela Quem? chupar o garoto. Uhum. Pra ela chupar Já o era uma... E depois chupa o garoto. homem. E Quando era até você o tamanho crescesse. mesmo do garoto na época. Já era 10 unidades, né? Era. Mas não era só pelo amor da figura, da voz, da Sim, mulher, da sim. saia, da Era figura. o namoro de título, né? Tipo assim, quer namorar comigo? Quero. Tá namorando. Sim, Ah, não. não, no Não bilhetinho. Não pegava na mão, Não. mas... Mas era o namorado de tô título. namorando, é. Eu era sentimento profundo. Isso. Era um sentimento profundo. Verdadeiro amor. Eu sonhava Tá. no banco do lado do carro. Tinha essas piras, assim. Aí depois, quando eu descobri o que era sexo e tal, aí foi o peitinho. Aí a primeira coisa era o peitinho. Porra, encostar num peitinho pra mim era o auge. Não era não, Bola? Ah, Ou não? pra caralho, era. Eu ia pro cinema falo, e... minha- Aqui, ó, o dedinho minha época de safado, beijando aqui. descobrir- Minha época de descobrir, você Porra, pegava... isso pra mim era uma suruba, cara. Você pegava a revista pornô, Só aqui, ó. Só isso pra você mim já pegava a era... revista pornô, não Puta. mostrava nada. Eu ia pro Você via- cinema pra fazer era isso. a mulher safado. tampando o peito e de calcinha. É o soft porn, Mas né? isso Aquele era... do... Mas era... E eu não sabia nem o mas que era isso você pepeca. via- pegava a revista, você via isso e você falava, cara, você enlouquecia. Tinha aquele soft porn do Multishow, lembra? Que você ficava vendo só um pescoço pulando assim. Não, mas eu não sabia nem o que era pepeca ainda. Eu descobri o seio feminino também. Aí você ficou Aí alucinado. mostrava um braço assim, ó. É, Só aqui o só. braço assim, ó. Só o músculo aqui. Só? Só. o enchendo a bola, Mas isso que eu falei. Só enchendo a bola. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Desculpa, eu tô me abrindo, mas é que eu... Porque tinha um... né? eu até falei aqui, tinha o pai... mexendo aqui O pai do na... amigo meu que viajava muito, ele trazia as coisas. Na época era coisa sueca, né? As revistas, mas já era mais nervoso. Aham. Aí já era... E nós descobrimos que ele tinha um filme de Super 8 de pornográfico. Mas a gente não sabia nem
ligar o bagulho. E nem podia, né? A gente ligar lá pra projetar o negócio. Aí a gente pegava o filme e ficava vendo na luz, assim. Quadro por quadro. Mas bola, tinha Frame um a filme. frame. É, Não sei se vocês lembram disso, que era moleque, o velho. último... Não era o último Americano Virgem, era... Ai, caramba, como era o nome? Não, era um filme muito antigo, que sabe quando você ia na locadora e tinha a salinha... Sei, separada. Assim, isso. Minha prima morava do lado de uma locadora, ela tinha meio que a amizade com o dono. Quando o filho do dono tava lá, com o filho do dono ela tinha, né? Ela Ela tinha amizade com conseguia alugar. ele deixava... Ela entrava entendeu? lá pra pegar. Pornozão. É. E aí eu lembro que tinha... Como era o nome, gente? Não lembro agora. Mas enfim, tinha uma cena que não era nada, assim, tipo... Sim. Era a professora de piano sentada do lado do moleque, só mostrava do peito pra cima, entendeu? Mas ficava claro que a mulher metia Tava a com a mão... mãozinha ali. Isso. No pirulete. Só No ficava piano. claro. Entendeu? Tipo assim, dava a entender Não que se mostrava nada. aquilo era o máximo. E a gente Aham. ficava assim... Horrorizado, tipo assim, já era... é. aham. Não, mas aquilo era excitante ou era assustador? Era excitante. Era excitante, mas... Porque não era explícito. Mas isso. Exatamente. Porque é Então, uma foi coisa na que no revista, pornô revista perde a não tinha mulher. nada. Uma coisa que no pornô perde a mulher, porque o pornô é feito pra homem, ok, né? Mas uma coisa no pornô que perde a mulher é que assim, abre a porta, você pediu uma pizza? Pedi. Toma calabresa! Na hora. Peraí. Em que momento, tipo assim, da porta pro quarto aconteceu pelado... isso, Me- é. Gente, pera, eu preciso entender como é que É eu porque faço. eles não são, Mas é isso mesmo. artistas. É verdade. Essa é a merda. É claro. Você quer me comer? Fica uma coisa meio Márcia, tinturas Márcia, fica uma coisa ruim. Gostaria verdade. muito de tê-lo como meu amigo. Você quer meter também? É verdade. Nossa, que peito bonito você tem. Você é muito atraente. Eu perdi o número do seu telefone. verdade. Você quer dar pra mim de novo? É verdade, tem razão. É muito ruim. Mas é o que eu falo. Eu peguei desde a tampando até mostrar tudo, né? E realmente, você tinha muito mais tesão quando o bagulho era meio... Aham. É, até hoje, Quase né, eu lá, acho. né? Não, já tinha- Sensual é assim, muito né? melhor do que pornográfico. Claro, claro. Emanuele. Emanuele, vixi. Porra, Emanuele era o... Era o Era um clássico. filme que, nossa Mãe vai senhora, dormir, velho. mãe vai dormir. Mãe vai É. dormir. Não dormia. Aquelas porno chanchada brasileira. Porra, filme brasileiro. Pô, quando aparecia porra. um peitinho assim, era 7 bronhas na sequência. Na sequência. Quando eu era De qua- criança, eu não de sabia quase que existia desmaiar. nada disso. Eu descobri, porque assim, a gente tinha um PlayStation 2, né? Hum. Ou Play 1, não lembro. E aí tinha aquelas, sabe, aquelas pastas de CD? Tá, que você vai Um virando. monte. aham. E aí eu achei na gaveta do meu irmão uma pasta de CDs de jogos que eu nunca vi. E nenhuma tinha título. Falei, nossa, filho da mãe, velho, comprou um monte de jogo. Nem me mostrou. E nem me né? mostrou. Aí você botou lá. Catei e botei no PlayStation. Puta que pariu. O que você viu, mulher? Ah, deve ser essas Emanuele aí, as brasileirinhas, Caralho, sei você lá. viu sem querer. Sem querer aparecer. Já ouviu Falei- falar eu em falei- endoscopia? Foi isso que ela Falei, viu. Mas esse viu por jogo... dentro. Não, ela viu colonoscopia, dependendo Caralho, do... assim. Mas e aí? Eu tentei Como apertar é que você reagiu? X-bolinha, L2, R1, não conseguia. Quando você X-bolinha, 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 bolinha, bolinha, L1, L2, E você foi reclamar com Essa ele, é você o- deu um migué. Friends, Seven. Eu dei um Miguel, eu falei, Você mano, guardou e deu um migué. depois eu falei, o que é essa pasta de discos? Por que ele tem isso? Deixa de ser mentirosa, você no outro dia foi lá e pegou de novo. Viu outro, É, viu outro. Eu morria viu de outro. medo de alguém É o que ela entrar ali. falou, ela foi fazer coisa Mas com o morrer de 19, medo velho. é sexy. Não, mas eu não via, Não não. é? Aí, quando tinha briga... Esse medinho dá um, né? Não, o que Alguém me vai de- pegar, alguém dá um vai... negocinho. Escada de prédio, isso O aí que é... me deixou brava é que eu fui, Não é eu fui essa contar que pra é- minha mãe. Tipo, achando que... Você foi contar pra Fui sua- contar Pô. numa briga lá com meu irmão, eu fui contar pra minha mãe. Puta que pariu. E assim, mas meu irmão era adolescente e ela falou, deixa. Aí você, então vou ver também. Daí eu falei, por quê? Por quê? Daí eu não entendi. Você não se conformava. Então, mas daí, aquele momento de separar, a gente tinha quartos juntos, e foi um momento que tirou o meu irmão do quarto e tal, ele tava mais porque ele já tava crescidinho. maior. Aí que eu fui Aham. entendendo, caramba, velho, tem essas coisas, eu não sabia, assim. É bem louco, é. Então... Aí, É bem louco. Daí meu irmão tinha uns livros também, Armando a Barraca, sei lá, uns livros assim. Aí eu falava, por que Tá que vendo? você tem... A gozada de desculpa, bola. Ele Meu irmão, guardava, desculpa. ele Quantos- guardava do lado do mochileiro da Quantos anos- galáxia pra quantos dar uma anos de diferença? disfarçada. 4. Já é bastante Ah, coisa. é né? bastante. Você com 14, ele tinha 18. Só que o nome dele é Ahmed. E em português é Armando. Eu falava, o que é esse livro, Armando da Barraca? Ele falava, é que tem meu nome, tem meu nome. Uma barraca. Me deram porque tem meu nome. Deu, tá, não sei o quê. Mó inocente. Olha, Depois... Tá vendo? A média é bem migué, né?
É, mas ele tá. Mas você tá bem. deu umas roubadinhas. Não dei. Todo mundo dormindo, você dá É, aquela botava na olhadinha, Band. aquela olhadinha do Botava Jô, na assim, Band. ó. Aquela olhadinha. Ninguém vê, volta aqui. Pior mas que não, em eu acho filme que ela não. tinha mais medo do que, É, não. do que vontade de... É, às vezes passava um canal e eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Aí, Mas o perigo, ele é excitante, pô. O perigo... Pra caralho. É um pouquinho. O perigo é, É um pouquinho. foda. Pra É um caralho. pouquinho, não. É bastante quando se tem uma coisa que nunca aconteceu, principalmente. Isso. É, então, mas eu acho que daí vai mudando com a idade, né? A É, gente vai não ficar sei, aí eu meio... Não, eu digo assim, mesmo hoje, porque eu tô mulher, tô falando. Tipo, você não quer mais correr esse risco, entendeu? Não há Ah, necessidade. não. Isso, entendeu? É isso que eu tô falando. É porque ali na época a gente tá com os hormônios da adolescência É, berrando, porra. entendeu? Qualquer E aí, coisinha. isso. Não, é E bizarro. também porque você não pode perder a oportunidade. Tem uma coisa que depois que você casa, o sexo vira filme no cinema. Antes de casar é show do YouTube. Você sabe dessa. Eu Como é tenho que é? essa teoria. Como é que é? Como é que é? Que antes de casar, o sexo é show do YouTube. O que é um show do YouTube? O cara marca numa terça-feira, tu vai. Vai. Você pega atestado, você viaja, Você tem adianta- razão. Entendeu? Você inventa doença, É. inventa o caralho. Depois que você casa, é filme em cartaz. O que acontece com o filme em cartaz? O filme tá lá em cartaz. Você pode Você ir... fala assim, vamos hoje. Fala, não, vamos amanhã. Verdade. Entendeu? Hoje tô mó cansada. Vamos na sessão das... verdade. vamos na sessão das 10, então logo na das 8. Aí amanhã vamos hoje. Não, Que aí a gente dorme vamos cedo. No sábado, Semana que melhor. vem. É, Isso. vamos no sábado. É né? a minha teoria, Ainda vai estar em entendeu? cartaz, né? É o Mas você show... tem toda a razão. É o show do YouTube, o YouTube, que foi o primeiro Vai show na- de banda internacional que eu fui. É o show do YouTube. O dia ou... que tiver, você vai. YouTube, Não. O YouTube, se ele marcar Allianz 3 2 da manhã. da tarde, Não, você vai. na quarta-feira, Você vai. você Com fita vai. na cabeça, 9 o da manhã, 2. vai. Vai. Você vai inventar uma caganeira pro chefe, vai Vai. doar um sangue pra não trabalhar aquele Tem dia. É Você isso vai aí. gastar sua Casou, falta é um filme em abonada. cartaz, tem É filme toda em a razão. cartaz, é isso. Ticaracast, põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá.